Durante um incêndio na cidade, todos fugiram do local, deixando apenas um segurança em um bar cheio dos criminosos mais perigosos. Um homem encapuzado passou por ele dizendo que só queria tomar uma cerveja. O segurança pergunta se ele sabe que o bar é apenas para criminosos, mas o cara sobe as escadas e encontra um guerreiro bebendo no corredor. Este bêbado olha para ele e sorri, pensando que será uma vítima fácil, pois ele é um dos guerreiros mais mortais vivos. No primeiro ataque, o invasor se esquiva facilmente, mas quando o cara saca sua espada e ataca, o guerreiro mal consegue se defender. O criminoso ficou impressionado e começou a lutar de verdade. Mas num piscar de olhos, o homem encapuzado fez um ataque tão rápido que arrancou a cabeça do criminoso sem que ele tivesse tempo de reagir. Então ele continuou avançando, chegando ao andar mais perigoso, o andar do chefe, junto com seus principais assassinos. Ele entrou como o cara mais fodão da sala, dizendo que ia acabar com todo mundo. O chefe caiu na gargalhada, chamando-o de piadista. Mas quando o cara fez uma cabeça voar, todos ficaram em choque, perguntando quem diabos era aquele cara. O homem com sua espada encharcada de sangue sentou-se no trono do líder. Todos os criminosos na sala queriam arrancar a cabeça dele, mas o líder disse que resolveria isso pessoalmente. No dia seguinte, os nobres do reino planejavam reunir os melhores soldados para caçar esse líder quando, de repente, uma criança entra carregando uma caixa. Quando abrem a caixa, eles veem a cabeça do líder entregue a eles numa bandeja de prata. Todos se perguntavam quem fez isso, como alguém conseguiu entrar na base da guilda mais perigosa e pegar a cabeça dele. Quem quer que tenha feito isso não é uma pessoa comum. Anos atrás, ele lutou em uma guerra, dizimando um exército inteiro. Ele sempre foi o cavaleiro mais brutal que já existiu. Este é Eren, e ele nasceu neste caos. Para sobreviver e não morrer de fome, ele teve que se tornar um mercenário. No meio dessas batalhas, uma mulher ruiva entrou em sua vida. Ela foi a única que trouxe paz ao seu coração. Quando tudo isso acabou, ela pediu para irem juntos para o leste, onde chovia muito. Agora ela não está mais com ele, e toda vez que chove forte, Eren pensa nela. Hoje, ele é o capitão da unidade 4 da guarda da fortaleza de Khazar-dûk, uma cidade na fronteira. Ele se reporta a um comandante gordo e de pavio curto chamado Manuel. Hans, um mago loiro que Eren conheceu na academia e tratava como irmão, roubou algo da filha do lorde local e desapareceu. Manuel envia Aron para caçá-lo, vivo ou morto. Se o capitão falhasse, sua cabeça seria arrancada. Aron rastreia Hans até o distrito 7, dentro de um beco, e o encontra encapuzado e gravemente ferido. Quando ele tenta prender seu amigo, Hans revida com magia, invocando magia de água. Aron avança direto para ele e corta a garganta de Hans antes que ele possa terminar o feitiço. O corte é superficial de propósito. Aron olha para o peito de seu amigo, procurando pela cicatriz que provaria um pacto com um demônio, e não encontra nada. Aron não entende o que Hans estava fazendo, mas não consegue matar seu amigo e abre uma passagem secreta, joga uma poção de cura no braço dele e diz para ele desaparecer. Hans desaparece e a missão oficialmente fracassa. No dia seguinte, todo o grupo acaba em um bar afogando as mágoas pela missão fracassada, mas Aron não está com eles. Ele foi chamado para uma reunião com William. O chefe da guarda se aproxima lentamente e começa a perguntar sobre Hans. Ele diz que sabe que Aron patrulhou o último distrito sozinho e pergunta se ele encontrou algo. Quando Aron diz que não, William traz Manuel. Qualquer cúmplice morre por suas mãos. Aron sai de lá com o sorriso mais falso da história de Khazar-dûk. Naquela tarde, a caminho de casa, Aron passa por uma taverna e ouve uma mulher gritando. Dentro do bar, um grupo de mercenários havia encurralado Rena, a dona da estalagem. Um deles estava tocando onde não devia. Foi quando Aron entrou, e a mulher correu para trás dele como se ele fosse uma muralha. Aron agarrou a garota e virou de costas. Os mercenários ficaram bravos por serem ignorados e decidiram forçar a barra, mas nosso protagonista agarra o cara pelo rosto e diz que eles são um bando de perdedores. Então ele jogou o cara contra a parede e disse que ia ensinar uma lição a todos eles. Rapidinho, os caras se acalmaram e voltaram a beber. Dylan se recusou a pedir desculpas à mulher, então o protagonista decidiu dar a ele um tratamento especial de uma maneira totalmente pacífica. Depois de ouvir tudo, ele pediu desculpas. Naquela noite, Aron adormeceu e teve um sonho que não era bem um sonho. No sonho, um cavaleiro disse a ele para correr sem olhar para trás, dizendo que ele precisava viver. Aron acordou assustado, com a espada na mão e o coração acelerado. O dia amanheceu. Aron estava treinando esgrima sozinho quando um homem elegante apareceu elogiando sua técnica. Era bem, um cavaleiro da família Fënir, uma ordem imperial de elite treinada para matar demônios. Antes que a conversa pudesse ir mais longe, Vivien, a única filha do Lorde de Khazar-dûk, veio correndo reclamando.
Mas quando ela viu Aaron, pediu desculpas por interromper seu treinamento e levou Ben embora. Ben foi embora ainda confuso, certo de que Aaron era um cavaleiro disfarçado. A punição por espancar os mercenários contratados pelo Lorde veio logo depois, com Manuel gritando tão alto que quase quebrou a quarta parede. Aaron foi enviado para Nova, a administradora do castelo, uma mulher séria com paciência zero para ele. Tentando seguir o conselho de Kari, sorrir e fazer elogios para conquistar uma mulher, o capitão deu um sorriso aterrorizante e começou a fazer elogios que não faziam o menor sentido. Nova ficou perturbada, mandou ele parar e aplicou a punição. Aaron tomaria o lugar dos mercenários em uma missão de escolta e receberia a parte deles no pagamento. Quando chegou para a missão, Aaron achou estranho que houvesse tantos mercenários para uma simples escolta. Todos pareciam prontos para uma batalha de verdade. Quando ele se virou para perguntar algo, encontrou o assediador de mulheres bem na sua frente. Dylan ficou emocionado ao ver Aaron e jurou lealdade eterna ao seu irmãozão. Agora eles estão na vila de Noctaville, nos arredores de Khazar-dek. Os mercenários estão confusos porque a vila está completamente vazia. Nenhum se viu em lugar algum. Um deles até se pergunta se isso é obra de um demônio. Dylan vê Aaron se afastando e começa a segui-lo. Mais adentro na vila, um mercenário pergunta para onde o guarda está indo e para onde foram todas as pessoas que moravam lá. Em um flashback, um garoto recebe um livro que o protagonista lhe deu. Ele fica super feliz e diz ao mestre cavaleiro para visitá-lo sempre que estiver na vila. Andando por aí, Dylan pisa em um líquido vermelho e sente nojo. Aaron diz para a Doninha não olhar para frente, mas Dylan o ignora e levanta a cabeça. Ele vê algo horrível, um monte de cidadãos crucificados. Isso faz o mercenário querer vomitar. De repente, uma voz familiar chama pelo capitão da guarda, Aaron. Vivian aparece e pergunta por que ele está lá, então o guarda lhe faz a mesma pergunta. Mais tarde, os mercenários estão comendo sopa, felizes com a comida. Dylan pergunta como aqueles caras conseguem agir normalmente depois de ver tantos corpos e quem foi o monstro que fez algo assim. Um velho aparece e diz que foi um sacrifício usado em um ritual onde humanos são oferecidos a demônios. Então ele lhes oferece um gole de vinho, mas Aaron recusa porque o álcool mexe com seus sentidos. Dylan, por outro lado, aceita na hora. John se apresenta como comandante do comboio e pergunta se os dois são mercenários. Aaron se apresenta de volta e diz que não é um mercenário, então John apenas lhes diz para comerem bem e descansarem, porque a viagem será longa. De repente, os três veem Vivian chegar, e sua beleza impressiona Dylan mais uma vez. John diz que está surpreso. Ele não esperava que estariam escoltando a carruagem da dama de Khazar-dek. O protagonista se lembra de quando encontrou Vivian no meio da vila e perguntou por que ela estava lá. Vivian diz que saiu para passear porque se sentia sufocada, e seu pai sugeriu que ela fosse para a Fortaleza Bolt. Aaron pergunta se ela se refere ao Lorde, mas então Ben aparece e corta a conversa. Tentando colocar o protagonista em seu lugar, o cavaleiro diz que saber demais traz responsabilidade, e Eren deveria saber apenas o necessário para sua posição. De volta ao presente, o guarda ainda quer saber por que o Lorde enviou Vivian para Bolt. John diz que um demônio poderia aparecer, e Eren ainda estaria calmo. Nosso herói diz que eles têm um cavaleiro com eles, e que essa força de elite do Império é treinada para matar demônios. Além disso, com essa espada, mesmo passando por situações perigosas, ele infelizmente conseguiu sobreviver até agora. Ouvindo isso, o comandante do comboio apenas deseja boa sorte a Eren. Mais tarde, o capitão da guarda encontra o livro que deu ao garoto da vila. Ele se lembra de como o menino ficou feliz com o presente. Ele percebe que faz muito tempo desde a última vez que esteve lá, e a essa altura, Horn já deve estar bem crescido. De repente, algo salta para atacar o protagonista, mas ele contra-ataca imediatamente, esmagando parte da cabeça do monstro. Mesmo assim, a criatura se levanta, mas é rapidamente atingida com um corte no peito. Depois de acabar com a criatura, nosso herói se pergunta se aquilo era um zumbi e de onde veio. Dylan, por outro lado, entra em pânico quando vê um dos monstros começando a balançar sua espada. Então a cabeça do zumbi é separada de seu corpo, e isso deixa o ruivo chocado. Ele fica super feliz quando vê seu irmãozão, Aaron, ali, e se agarra às pernas dele. Aaron pergunta onde estão os outros, mas a Doninha apenas diz que eles estão ferrados porque todos os mercenários e soldados estavam dormindo e não acordam. É como se tivessem sido colocados sob um feitiço. Nosso herói começa a pensar, já que nem ele nem Dylan foram afetados pela magia. Mas Aaron percebe que alguém drogou o ensopado com soníferos, e o objetivo era capturar alguém vivo. Essa pessoa provavelmente era Vivian. E de repente, Dylan diz para ele olhar para algo. Uma horda de zumbis aparece bem na frente deles. A criatura começa a gritar e,
Vendo isso, Aaron diz para Doninha recuar enquanto pensa que vai se aquecer com esses zumbis antes da verdadeira ação começar. Com suas habilidades de espada, nosso herói começa a fatiar um monte de zumbis, balançando sua espada para a esquerda e para a direita. Ele elimina toneladas de inimigos, depois salta para a frente, indo acabar com aquelas coisas sem cérebro de vez. Algum tempo se passa e a chuva cai sobre Aaron enquanto ele está cercado por corpos de zumbis. Ouvindo algo, o protagonista percebe que deixou um dos monstros vivo. Ele se vira, mas o que ele vê é muito triste. Horn, o menino que ele ajudou, agora era um zumbi, se arrastando em sua direção. Mesmo abalado, Aaron se move em direção ao zumbi, dizendo que, como esperado, Horn realmente havia crescido. 2 anos antes, nosso protagonista estava escondido em uma vila para escapar de agiotas. Em um flashback, um garotinho loiro chama Aaron de mestre cavaleiro, e Aaron pergunta por que ele o está chamando assim. Horn, um amante de livros, explica que leu em um livro que cavaleiros são fortes e legais, e Aaron era a pessoa mais forte e legal que ele já tinha visto, por isso o chamou assim. O guarda começa a brincar com Horn, bagunçando seu cabelo, pensando que ele realmente gostava daquele garoto. De volta ao presente, a chuva cai na cabeça do zumbi Horn e no protagonista. Mesmo depois de se estabelecer na fortaleza de Cassardик, Aaron ainda ia visitar seu amiguinho. Ele lhe contava sobre a enorme biblioteca na cidade, cheia de livros. Ouvindo essas histórias, Horn dizia que queria se tornar um bibliotecário, e Aaron entendeu, porque o garoto era louco por livros e esse trabalho combinava perfeitamente com ele. Naquele momento, o guarda tenta atacar o zumbi à sua frente, mas hesita antes de conseguir. Lembrando do dia em que viu o rosto de Horn todo machucado e perguntou se algo havia acontecido, Horn, chorando, diz que seu pai o agrediu porque ele falou sobre seu sonho de se tornar bibliotecário, mas seu pai disse que o filho de um fazendeiro só pode ser um fazendeiro. Pensando nisso, Aaron diz que os demônios não se alimentam do medo humano, mas do desespero. Então ele dá um passo à frente e abraça seu amigo zumbificado, com o coração completamente partido. Ele até leva uma mordida de Horn. Então ele diz que não era um cavaleiro, apenas o capitão da guarda da fortaleza. De repente, um monte de gente chega. Dylan aparece com um exército e diz ao seu irmão que acordou todos os mercenários. Então ele ordena que eliminem todos os zumbis, e os mercenários avançam para a batalha. Aaron coloca o corpo de Horn no chão e fecha seus olhos, pedindo para ele descansar em paz. De repente, o prédio onde Vivian estava começa a pegar fogo. Pegando sua espada, o protagonista parte para vingar seu amigo. Dentro do prédio, uma mulher é morta. Depois disso, Ben diz que a razão pela qual eles estavam indo secretamente para outra fortaleza era porque alguém estava atrás da jovem Vivian. Aparentemente, o boato era verdadeiro. E mesmo que ele não estivesse pronto para este ataque repentino, ele continuaria segurando sua espada por aquela dama, porque esse era o sonho de todo cavaleiro. Isso não mudaria mesmo que seu inimigo fosse um demônio perverso. Então ele diz para aquela coisa nojenta se afastar. O demônio zomba do cavaleiro e diz para ele parar de falar bobagem, porque isso não mudaria nada. Afinal, a adaga que o feriu estava envenenada, e o ensopado também, então a mente do jovem deve estar confusa. Nenhuma chance de vencer. Ouvindo isso, Ben não se abala e chama seu inimigo de feio. Irritado, o braço do demônio começa a se abrir com um monte de olhos. Então ele avança sobre o cavaleiro, avisando-o para ter cuidado com a boca. Ele aterrissa no chão na frente dele com um impacto massivo. Ben percebe que está apenas com metade de sua força, e a aura em sua espada é quase invisível. No entanto, a corrupção demoníaca estava apenas em um braço, então era possível vencê-lo atingindo suas partes humanas. É por isso que Ben desvia do golpe do inimigo e parte para o ataque. Ele usa sua rapieira para cortar o pescoço do demônio, pensando que ainda tem uma chance de vencer. Mas com seu braço demoníaco, o monstro agarra Ben pelo pescoço, mostrando que já conhecia o plano de Ben. Então ele diz que nunca morreria pelas mãos de um cavaleiro qualquer, e começa a sufocar o cavaleiro. E pouco antes de desmaiar, Ben vê algo. Aaron aparece nas costas do demônio, pronto para vingar Horn, apunhalando o diabo por trás e fazendo ketchup espirrar para todo lado. Mesmo depois de perder parte de sua cabeça, o monstro se vira e contra-ataca, acertando Aaron com seu braço demoníaco e o jogando para trás. Então ele começa a se regenerar, dizendo que por causa de um desgraçado, acabou desperdiçando sangue, e por isso, precisavam pegar Vivian rápido. O protagonista, mesmo ferido, se levanta e diz que seu amigo virou um zumbi, então ele vai se vingar por ele. Ele avança contra seu inimigo, chocando sua espada contra o braço do demônio. Aaron é jogado para trás novamente, mas ainda consegue cortar o peito de seu oponente. Tentando se levantar, nosso herói diz que continuará cortando o monstro até que ele pare de se regenerar. Isso irrita ainda mais o meio-demônio,
que começa a xingar o guarda. Enquanto se regenera, o idiota percebe que o braço demoníaco começou a sugar seu sangue e, nesse ritmo, ele vai ficar esgotado. Enquanto isso, o protagonista se levanta novamente, zombando de seu oponente por já estar surtando com apenas 2 ataques, e avança mais uma vez para atacar a criatura nojenta. O demônio segura a espada do guarda e pergunta quem diabos era Horn para ele ir tão longe. Ele também se pergunta de onde vem a força desse cara. Como ele nem mesmo é um cavaleiro, Eren percebe algo atrás dele, se vira e bloqueia um ataque desconhecido. John, aquele que atacou, se revela um traidor. Eren diz que estava basicamente esperando que John mostrasse sua verdadeira face. O comandante começa a balançar sua espada como um louco. Enquanto se defende, Aaron diz que os aldeões foram sacrificados, e John apareceu na hora perfeita, então ele suspeitou dele. Suas espadas se chocam, e o comandante está furioso com Aaron porque, graças a ele, o plano ainda não foi concluído. Aproveitando-se disso, o satanista tenta se curar, mas o braço demoníaco começa a se mover por conta própria e diz que é tarde demais. O corpo não é mais necessário. A erupção demoníaca começa a se espalhar pelo corpo do idiota, mesmo enquanto ele implora por sua vida. Durante a troca de golpes, a espada de Aaron quebra, deixando-o em uma situação muito ruim. John aproveita a chance para sacar uma adaga e encerrar a luta. Antes que o comandante possa fazer qualquer coisa, o protagonista o acerta bem no rosto com um punho de sua espada. O comandante começa a cair, reclamando de sua derrota. Mas o verdadeiro pesadelo está apenas começando, e uma forma humanoide aparece. Vendo a criatura nojenta à sua frente, Aaron percebe que o corpo daquele cara foi completamente devorado pelo demônio. O monstro horrível começa a fazer algo com seu núcleo, depois pergunta o que Aaron vai fazer, porque ele está prestes a ser levado. Afinal, o guarda não tem mais forças, e ele nem mesmo é um cavaleiro, então ele quer ver o que o humano fará. Mesmo ouvindo isso, o protagonista avança sobre o demônio de qualquer maneira, agarra seu ombro e morde a coisa nojenta com sua própria boca, pensando que ainda tem força suficiente para lutar. Vendo isso, a criatura começa a rir, impressionada, e então algo acontece. De repente, Eren acorda em uma taverna. Lá, o gladiador Golgi está exigindo uma dívida de seu amigo apostador chamado Vei. Assistindo a isso, o mago Avery começa a rir. A vice-capitã Ruiva Udra diz a Vei para parar com isso e devolver o dinheiro a Golgi. Eren os reconhece como seus antigos companheiros de seus dias de mercenário. Irritado, Golgai solta Vei, e o apostador tenta se explicar para Udra. Então, o comandante do grupo coloca a mão no ombro de Eren. Quando o protagonista se vira, ele vê o comandante completamente espancado, perguntando se ele se esqueceu. O comandante diz que Aaron tem que sobreviver a qualquer custo, e então vemos ao redor do guarda, todo o seu antigo grupo caído e morto. Vendo isso, o olho demoníaco comenta que foi tão delicioso. Aaron acorda daquele sonho louco de volta à realidade, e Ben pergunta como o capitão está. O protagonista percebe que o cavaleiro ainda está vivo. Ben diz que Aaron quase morreu, e sua presença estava ficando cada vez mais fraca, mas agora voltou ao normal. Enquanto nosso herói se pergunta por que se sente tão bem, o cavaleiro diz que o encontrou inconsciente lá. Além disso, aquele demônio humano estava deitado bem ao lado dele. Então alguém pergunta se foi Aaron quem derrotou o vilão, mas o guarda diz que não se lembra de nada. E como o monstro já estava morto, não importava realmente quem o matou. Depois disso, o protagonista pergunta por que os demônios estavam atrás de Vivian, afinal, ela parecia estar dormindo pacificamente, totalmente alheia a tudo. Ben diz que isso não é da sua conta, mas admite que deve uma Aaron pela ajuda. Ele se apresenta devidamente como Ben, um cavaleiro da fortaleza, e agradece ao capitão pela ajuda. O protagonista apenas diz a Ben para não se preocupar, e finalmente amanhã chega. Eles acendem uma fogueira para queimar os corpos dos zumbis. Observando Horn virar cinzas, Aaron percebe que aqueles desgraçados sacrificaram a vila inteira para invocar o demônio. Eles fizeram tudo isso porque queriam a vida da senhora do Kazerdish, e toda a situação parecia suspeita, então ele se vira e vai embora. Depois que todos os corpos são cremados, a caravana volta para Caserti. Eles também concordam em dizer que Ben foi o herói que derrotou o demônio, pois se as pessoas descobrissem sobre o contato de Aaron com um demônio, as coisas poderiam piorar, e a igreja poderia iniciar uma investigação. De qualquer forma, Aaron está feliz porque sobreviveu e vai receber uma recompensa. Dila aparece perguntando por que seu irmão está andando tão rápido. O protagonista diz que o Doninha sobreviveu se escondendo sob uma pilha de corpos, e que ele era teimoso pra caramba. Mesmo assim, Aaron empurra o ruivo para longe enquanto comemora que finalmente acabou. Mas mais tarde em seu quarto, o capitão percebe que estava apenas começando. Olhando para o peito, Eren vê um olho demoníaco e fica completamente confuso. O olho fala e pergunta como seu novo amigo está. Sem hesitar,
O cara pega uma adaga e tenta arrancar a coisa de seu corpo. A lâmina atinge o olho, mas não faz nada, e o demônio ri, dizendo que faz cócegas. Irritado, nosso herói começa a gritar para o demônio calar a boca, e até Rena o ouve. Após falhar, o protagonista se deita na cama e pergunta se o olho é o mesmo demônio de antes, e ele confirma. O capitão se pergunta se o monstro entrou em seu corpo quando o mordeu, e se é por isso que ele perdeu suas memórias. A criatura diz que estava apenas assumindo o controle do corpo, e o guarda manda ela sair ou ele arrancará à força. Totalmente impassível, o monstro diz que isso não depende de Aaron e que trocar de hospedeiro leva tempo. Mais especificamente, cerca de 100 anos, e ao ouvir isso, o protagonista tenta esfaquear o olho novamente. O demônio diz que possuir o corpo do capitão pode ser bom para ambos. Então ele começa a usar seu poder, fazendo uma névoa verde aparecer ao redor da espada de Eren. Quando o capitão percebe sua aura, ele se pergunta como um demônio pode usar o poder de um cavaleiro. Completamente exausto, o olho tenta disfarçar e pergunta se o capitão consegue ver esse potencial. Antes que possa terminar de falar, o olho desmaia, deixando nosso herói confuso. Decepcionado, o guarda chama o cara de fracote, mas então Rena de repente grita por Aaron, e isso o apavora porque se alguém visse aquela coisa em seu peito, ele estaria ferrado. Ela diz para ele descer correndo porque alguém da igreja está procurando por ele. Cansado de esperar, o cara da igreja empurra Rena, jogando-a para o lado, e então ordena que aquele maldito camponês apareça e não deixe um nobre esperando, porque o Sr. Ben estava procurando por ele. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, ele leva um soco bem no rosto. Aaron age como se o conhecesse, chamando o cara de JC, o mestiço. Ele diz ao cara feio para ficar deitado aí um pouco enquanto ele termina de se arrumar. Mais tarde, enquanto observa sair, Rena diz de forma sedutora que aprendeu uma massagem que pode fazer qualquer um se sentir bem, mas custa 50 moedas de bronze. E ao ouvir isso, Aaron a ignora e sai, arrastando o mestiço com ele. Andando pela cidade, o protagonista se sente aliviado. Ele achou que estava em apuros, mas era apenas Ben. Então ele se pergunta se vai receber uma recompensa por derrotar o demônio. Em um flashback, Ben pergunta se Aaron tem certeza de sua decisão, porque derrotar um demônio é um título super prestigioso. O capitão diz que sim e brinca que, se Ben está insistindo tanto, é porque ele só quer parte da recompensa. Ben diz que se receber uma recompensa, ele o chamará. O protagonista explica que a aura é um poder destinado a destruir o mal, um milagre concedido apenas aos cavaleiros. Apenas pessoas escolhidas pelo Império se tornam cavaleiros, e ninguém sabe realmente como são treinados. Então é estranho e assustador que o poder do demônio se pareça com a aura. Aaron pergunta ao mestiço quanto tempo vai demorar. Já se diz ao cara para ser paciente e pergunta que tipo de apelido era aquele. O protagonista explica que o chama assim porque já se foi adotado, sendo apenas meio nobre. Ao ouvir isso, o meio nobre jura que vai acabar com o protagonista um dia. Mas naquele momento, os dois chegaram ao salão principal da Igreja Solar, e ao vê-lo, Aaron congela porque agora há um demônio dentro de seu corpo. Lá dentro, Ben dá as boas-vindas ao capitão e diz que estava esperando por ele, observando que o cara parece muito nervoso. Em sua mente, Aaron responde que está com medo de ser exorcizado. Ben então apresenta o sacerdote da igreja, Blien, e ele cumprimenta o visitante. Ele também apresenta uma mulher super forte e musculosa chamada Joana, a Inquisidora, elogiando sua fé. Joana e Aaron se encaram. A Inquisidora de repente avança sobre o protagonista, e ele põe a mão na espada, pensando que foi descoberto, mas Joana apenas lhe dá um peteleco na cabeça. Blien, todo animado, diz que a Inquisidora estendeu sua mão de bênção, então Aaron tem sorte. Aaron percebe que é algum tipo de ritual religioso, e por outro lado, o demônio dentro dele fica furioso por ser tocado por um dos subordinados de Deus. Blien diz que já sabe que Aaron recusou o crédito mesmo tendo derrotado o demônio, então a igreja deles fará um pequeno gesto para honrar suas conquistas. Vendo um item à sua frente, o protagonista o reconhece como o broche de ouro da igreja. Ele pergunta se pode realmente aceitá-lo, e o sacerdote confirma que sim. Blien apenas pede que Eren empreste sua força sempre que a igreja precisar. Nosso herói diz que ouviu que Blien é um dos corruptos responsáveis por controlar o poder por trás de Khazur-Dik, mas então ele grita que a partir de hoje, o sacerdote será seu pai na fé. Ele até deseja vida longa à Igreja Solar. Vendo o protagonista com o cabelo penteado para trás e com uma aparência totalmente diferente, Kari pergunta se ele intimidou e roubou algum nobre. Eren o ignora e critica o cachecol que Kari está usando, o que deixa o cara muito bravo. Então ele explica que o broche é um presente infundido com a energia do Deus do Sol, e a armadura foi comprada com ouro sagrado. Nesse momento, uma garota fofa com 2 enormes balões no peito se aproxima para entregar 2 canecas de cerveja. Kari agradece a Charlotte,
e ela pergunta se Brig não está por perto. Ela ouviu dizer que ele está de folga hoje. Ela e Kari começam a conversar, e a mulher revela que gosta de Brig, então ela tem querido fazer uma massagem nele. Ouvindo isso, Aaron percebe de quem Rena aprendeu isso, enquanto reclama que a cerveja está quente, pois sente falta de uma cerveja gelada. Charlotte pergunta se eles ouviram os rumores. Um grupo de golpistas apareceu por lá. Mais especificamente, na estalagem Sereia Doente, já que um bando de foras da lei tem ficado por lá, e apostas começaram a acontecer. Na estalagem, vemos Dylan não acreditando no que está vendo. Ele pergunta como a pessoa à sua frente conseguiu tirar um 6 5 vezes seguidas, até mesmo os acusando de trapaça. Charlotte conclui sua fofoca, dizendo que nos jogos de aposta da estalagem, uma garotinha estava basicamente comandando a mesa de dados. Furioso, Aaron se levanta, se perguntando como um garoto menor de idade se atreveu a apostar em seu distrito. Ele diz que, como capitão da guarda da igreja, não vai ficar parado assistindo isso acontecer. Kari se arrasta, implorando para seu capitão não fazer isso, deixando Charlotte confusa. Com uma aura assustadora, Aaron diz a Kari para ir com ele porque ele vai acabar com a pequena operação de apostas daquele garoto. Aaron arromba a porta da taverna Sereia Triste. O taverneiro, Joseph, se desespera, mas o guarda apenas pergunta onde fica a mesa de apostas. Joseph pergunta se Aaron não largou o jogo. Nosso herói diz que ganhou muito dinheiro, então vai jogar só uma vez. Ele se senta em uma das mesas, dizendo que quer ver se essa criança é realmente tão boa com os dados. Depois de jogar de novo, Aaron e a jovem apostadora tiram um 6, então dá empate. O prota decide aumentar sua aposta, e a garotinha imediatamente aumenta a dela também. Ela acha que ele perdeu algumas rodadas de propósito e, por causa disso, Aaron ficou convencido e começou a apostar alto. Um homem atrás dela faz um sinal e, quando ela vê, percebe que é hora de começar. Então, a pirralha começa a manipular os dados dentro do copo com magia. Ela está pensando que está prestes a roubar cada centavo desse idiota quando, de repente, o guarda manda ela parar. Aaron pergunta se a ladra está tentando trapacear usando magia, e ela pergunta se ele tem provas. Ele diz que sim e revela que a bandida mudou o dado dele para um 4, e ela também mudou o próprio dado para um 4 para que ganhasse o jogo. Então ele levanta o copo de seu dado, provando que está certo. Ele diz que tem certeza de que a garota usou magia. E, honestamente, é comum uma gangue de criminosos usar uma jovem maga para trapacear em jogos de aposta. Um dos caras na multidão revela que está por trás de todo o esquema e saca uma espada. Então ele diz para Aaron entregar todo o seu dinheiro se quiser viver. O prota diz que se aqueles idiotas soubessem quem ele era, não estariam fazendo isso. Ainda assim, ele diz que na verdade gostou do jogo de dados. Então o guarda joga uma moeda de ouro na mesa, pedindo mais uma rodada. Quando veem que é uma moeda de ouro de verdade, os bandidos se apavoram. Um dos canalhas pergunta qual é o objetivo de Aaron, porque ele sabe que todos ali são criminosos, incluindo a garota. E mesmo assim ele ainda quer jogar. Cansado de tanta conversa, o guarda pergunta se o idiota está com medo. Isso irrita o criminoso. Ele aposta todo o seu dinheiro e diz que se Kenna não ganhar, ele perderá a mão. Enquanto ele gira o copo com seu dado, o prota diz que a maga deveria ter ido para uma academia de magia em vez de se meter com bastardos. Então ele pergunta se a garota é pobre e está tentando ganhar dinheiro para ir para uma academia de magia. Kenna diz a Aaron para parar de presumir as coisas. Ele não sabe de nada. A julgar pela reação dela, o guarda percebe que estava certo. O cara do machado acha que eles não vão deixar esse cara sair vivo depois de expô-los. Então, quando Aaron revelar seu dado, eles vão acabar com ele. Mas de repente, o guarda pergunta se Kenna consegue gelar cerveja com magia. A ladra diz que sim, mas fica instantaneamente confusa com a pergunta. O capitão fica feliz com a resposta e, do nada, joga os dados direto na cara do machado. Enquanto eles explicam como funciona o jogo de dados, nosso prota começa a distribuir socos. Um dos delinquentes avança em Aaron para acabar com ele. E durante toda a explicação das regras do jogo, a briga simplesmente explode. Nosso herói começa a distribuir socos e chutes em todos os bandidos no bar. Furioso, o cara do machado pula no guarda, mas erra. Aaron agarra o cabo do machado e pergunta se eles não têm vergonha de viver às custas de uma garotinha. Ele agarra o bandido pelo pescoço, xingando o idiota. Com uma aura roxa, o chefe dos idiotas aparece atrás de Aaron, levando sua adaga ao pescoço dele. O prota desvia facilmente, fazendo o ataque atingir o cara do machado, e ele reconhece aquela aura roxa como magia negra. Ele até zomba do chefe por ter acertado acidentalmente o próprio parceiro. Então ele agarra o imbecil pelo rosto e o levanta no ar. Vendo tudo aquilo, Kenna não consegue acreditar que um cara derrotou todo mundo ali.
Kali joga a moeda de ouro de volta para Eren, reclamando que ele sempre se mete em encrenca quando está jogando. Então ele reconhece o bandido como Choque, um assassino procurado da cidade vizinha. Eren ignora, começa a procurar por Kena e a encontra por perto. A ladra se encolhe, pedindo desculpas e implorando para ser poupada, perguntando se Eren precisa de dinheiro. Mas o guarda apenas diz que se ela lhe der uma caneca de cerveja gelada todos os dias, ele a apresentará um ótimo trabalho com moradia e comida até que ele entrar em uma academia de magia. Então Aron pergunta se ela topa. Chocada, a garotinha concorda imediatamente. No dia seguinte, Aron está de volta ao seu treinamento matinal. Kena se aproxima oferecendo cerveja, e ele a chama de mini geladeira. Depois de beber um gole, o guarda fica super animado porque está na temperatura perfeita. Então ele pergunta qual a idade dela. Quando ela diz que tem 12 anos, o capitão fica confuso porque a mini geladeira é muito pequena, e ele até pergunta se Kena é uma anã. Rena parece irritada, perguntando se aquela garota é filha de Eren. Ao ouvir isso, o prota praticamente cospe a cerveja, e então explica que encontrou Kena na rua. Além disso, Rena precisava de ajudantes, então Kena seria uma nova funcionária. A dona da taverna abraça a ex-ladra, dizendo que de jeito nenhum uma garota tão fofa poderia ser filha de Eren. Ela começa a dizer que sabe sobre o passado da garota e que a protegerá de agora em diante. Mas mostrando suas verdadeiras intenções, Rena pergunta quantos copos de cerveja gelada a geladeira pode fazer por dia. A rotina diária de Eren como capitão da guarda começa com ele cumprimentando Manuel quando chega e levando bronca por espancar pessoas. Segundo, ele patrulha o mercado para manter a ordem na fortaleza, e come algumas frutas sem pagar só porque é um cara de pau. Mesmo irritados, os vendedores perdoam o capitão porque, graças a ele, o mercado permanece pacífico. Por último, seu grupo intimida bandidos para extorquir dinheiro deles. Kali ameaça um contrabandista e, nesse momento, Aron se aproxima e diz para o cara pegar leve. Então ele diz a seus aliados para pegarem 300 moedas de cobre e ficarem com 100. Então tanto Kali quanto Pulha agradecem a ele. No portão da cidade, nosso herói está fazendo uma inspeção. Do nada, um cara aparece recitando um código secreto. Eren pergunta se Scar enviou o garoto de novo, e o mensageiro diz ao guarda para não dizer o nome da sombra da fortaleza tão descuidadamente. Mesmo assim, nosso prota apenas manda o cara calar a boca e dizer por que está ali. Depois de olhar ao redor, o cara careca diz que muitas pessoas estranhas têm entrado em Caçardico ultimamente. Muitos deles estavam fingindo ser mercadores e agindo de forma suspeita, então o cara entrega um bilhete a Aron. O bilhete diz que os forasteiros entraram na fortaleza e estavam tentando se esconder, mas não enganariam Scar, o rei das sombras. Lendo isso, Eren sente vergonha alheia, amassa o papel e o joga fora. Ele diz que não tem tempo para os joguinhos de Scar, e que o subordinado de Scar deveria ser quem reporta isso. O cara pergunta como o guarda pode ser tão mau e é mandado embora de novo. Aron pensa que mais forasteiros neste fim de mundo seria, na verdade, bom para a economia. Nesse momento, uma carruagem aparece, e o prota diz para Carter acordar porque é hora de ganhar dinheiro. Ele sinaliza para a carroça parar, percebendo que algo está errado. O prota sente uma vibração estranha vindo do cocheiro. Enquanto o capitão está pensando em prender o cara, Carter, por outro lado, age como se conhecesse o mercador. Ele o apresenta como Dorno, um comerciante transferido de Moser. Segurando um saco de moedas, Dorno começa a bajular Aron. O ganancioso Aron cai direitinho, apenas pega o dinheiro e decide que o cara parece legal. Carter pergunta se o mercador trouxe aquilo, e o homem concorda, mostrando um frasco cheio de pequenas pílulas pretas. O sonolento Carter agradece e pede uma, dizendo que o apaga depois que ele a toma. Quando Aron se aproxima, Carter pede a seu capitão para não confiscá-la, o que o deixa confuso. Aron se aproxima de Dorno, dizendo que precisa verificar tudo que entra na fortaleza. Ele pergunta se o mercador tem algo suspeito, mas Dorno nega. Dorno até diz que se tivesse algo assim, ele apenas pagaria uma taxa extra. Então Aron nota uma tatuagem em seu pescoço. Olhando para a carruagem, Carter se apavora e diz ao chefe para olhar rápido. Ambos veem um monte de cabras abatidas. O capitão percebe que elas estão em péssimas condições, e nesse ritmo, a carne e a carroça vão apodrecer. Ele pergunta o que Dorno planeja fazer com tudo aquilo. Mas Dorno apenas o encara, depois dá uma desculpa esfarrapada e entrega mais dinheiro, e Aron aceita imediatamente sem um pingo de vergonha. Ele deixa a carruagem entrar na cidade. Depois de passar pela inspeção, Dorno chama os guardas de idiotas e diz que vai transformar este lugar num inferno. Vendo-o partir, nosso herói se pergunta se Dorno gosta de lugares altos. Lembrando da mensagem de Scar, Aron sorri, pensando que Dorno deveria ter cuidado, porque em tempos como estes, ou você era inocente ou era enforcado.
Numa taverna, Callie não consegue acreditar porque Charlotte convidou Brig para um encontro. O grandalhão diz que ela o convidou para assistirem a uma execução juntos. Ao ouvir isso, Vermin fica louco de ciúmes. Enquanto isso, nosso protagonista fica chocado que esses idiotas marcaram um encontro no local de execução, ficando ainda mais irritado com esta era medieval. Brig, todo feliz, diz que planeja dar a Charlotte o pão de peixe que sua mãe faz. Aaron não consegue acreditar, e Vermin pergunta se o idiota vai mesmo dar aquela porcaria para a garota. Só de pensar nisso, Vermin vomita, enquanto Brig diz que não há nada de errado com o pão de sua mãe. Além disso, era super popular de onde sua família veio, e Aaron pergunta se todos nesta cidade têm um péssimo gosto. Ele até diz que aquele pão basicamente não é diferente de cocô assado. Nesse momento, o subordinado de Scar aparece novamente, recitando o código, mas é calado com um soco na cara. Enquanto arrasta o careca para fora, Aaron diz que no final, não importa, e Briggs deveria apenas estar feliz. Um tempo depois, eles chegam a um beco. Scar está lá segurando um machado enorme, apenas esperando por seu amigo. Ele pergunta se Aaron se lembra do juramento deles. Enquanto Scar governasse as sombras, a guarda ficaria na luz, para que juntos pudessem tomar a fortaleza de Cassard. Furioso, Eren pergunta se o idiota quer morrer por chamá-lo à toa, insultando até o chapéu de Scar. O capitão arranca o acessório do Rei das Sombras e diz aos seguidores de Scar para fazerem o mesmo, e todos obedecem. Puxando o careca pela orelha, o protagonista começa a repreender a vigilância da cidade por brincar com esses jogos estúpidos. Scar diz ao guarda para ouvir, dizendo que os forasteiros de antes têm agido de forma ainda mais estranha ultimamente. E, como esperado, os estrangeiros têm se encontrado todas as noites em segredo para tramar algo. Aaron puxa sua orelha com ainda mais força, dizendo a Scar para ficar fora disso porque os guardas resolverão a situação. Então ele acrescenta que o careca não tem aparecido na oficina de carpintaria, e seu pai tem procurado por ele. Ao ouvir isso, Scar e seu grupo se despedem de Eren e saem correndo. Nosso herói percebe que algo grande está para acontecer, então decide ter cuidado. Um tempo depois, ele bate na porta de uma casinha isolada. O carrasco, Dallas, e seu filho, Ted, dão as boas-vindas ao capitão, e o garoto elogia sua armadura. Aaron entrega uma maçã para Ted comer e o ensina a agradecer, enquanto pensa, como sempre, que aquela casa parecia bem intimidante. Dallas se desculpa por chamar nosso protagonista, mas Aaron diz que está tudo bem. Os dois tomam chá e conversam sobre como Aaron capturou todos os 6 prisioneiros que serão executados. Enquanto Ted está maravilhado com as maçãs, o capitão se surpreende porque o garoto cresceu muito. O protagonista entrega o pagamento adiantado que Nova enviou e diz que ela pediu a Dallas para mostrar suas melhores habilidades no evento. Dallas apenas acena e diz que planeja levar Ted para a execução porque o garoto precisa se preparar para assumir o negócio da família. Afinal, o filho de um fazendeiro cresce para ser fazendeiro, então o filho de um carrasco se torna um carrasco. Mas a ideia de passar adiante um trabalho onde se tira a vida das pessoas sempre o fez se sentir péssimo, e foi por causa desse trabalho que a mãe de Ted fugiu. E nesse momento, o garoto oferece maçãs aos dois. O carrasco agradece a Aaron por tratá-los bem e diz que sente muito pelo que aconteceu com Hans. Aaron responde que qualquer um pode pecar, então diz a Dallas para cortar sua cabeça se ele algum dia se tornar um criminoso. O carrasco concorda na hora, e Ted diz que faria isso por seu pai também. Então Dallas se despede de seu amigo até o dia da execução. Naquela noite, um grupo está se reunindo, e um deles diz que tem sido difícil fazer qualquer coisa em segredo porque Scar tem vigiado a área. Além disso, Kutan, o humano com o braço de demônio, foi derrotado no ataque fora da fortaleza, então era hora de começar a agir. Dorno diz ao cara para relaxar porque haverá uma execução na praça da cidade em alguns dias. Com essa oportunidade, o coração da dama de Cassard será deles. Os vilões concordam com o Lord Dorno, e então perguntam se aquele guarda ali está dormindo ou morto. Então vemos o sonolento Carter encostado numa parede, cochilando. No dia da execução, na praça da cidade de Cassard, Kenna usa sua magia para gelar uma cerveja, e quando os bêbados veem, ficam impressionados e correm para comprar. Kenna também anuncia seu novo pão com geleia de morango servido com vinho para os cidadãos. O grupo de Eren está por perto, protegendo o negócio dela. A mulher gananciosa agradece ao protagonista pela ideia do pão com geleia porque está atraindo uma tonelada de clientes, e a cerveja gelada também é super popular. O protagonista acha que está basicamente usando uma estratégia de marketing onde pão com geleia e vinho combinam com uma execução. Afinal, esses idiotas medievais até mergulham pão no sangue do condenado. Rena pergunta por que Aaron salvou Kenna, e ele diz que é porque queria um copo de cerveja gelada. Mas ela diz que essa não pode ser a única razão, porque é raro Aaron se interessar por alguém.
Sem saber como explicar, nosso protagonista se lembra do dia em que encontrou um gato de rua na chuva, então diz que Kenan lembrou daquele gatinho. Ela parece confusa, mas então Verma aparece, furioso. Ele pergunta por que eles estão trabalhando ali quando o resto da unidade está de folga hoje. Aaron explica que receberam uma informação, então estão trabalhando disfarçados, e Verma deve relatar se vir algo estranho. Isso anima o vice-capitão, e o guarda pergunta por que só ele e Puri vieram hoje. O vice-capitão diz que Briggs está num encontro com Charlotte, e Carter está roncando em algum lugar. Um pouco mais tarde, Aaron vai procurar por Ted e o encontra em frente a uma cela, perguntando por que ele está ali. Ted diz que foi acalmar os convidados porque eles estavam nervosos. Ele diz aos prisioneiros para não se preocuparem, porque seu pai já cortou mais de 100 cabeças. Então os criminosos deixarão este mundo sem sentir dor alguma, e Aaron elogia o garoto por essa atitude. O líder da gangue, aquele que nosso protagonista espancou, se levanta furioso, mas Aaron zomba dele porque não pode dizer nada com a boca amordaçada. Então ele diz que o tempo acabou, e é hora de perder a cabeça. Na plataforma de execução, o líder da gangue está com a cabeça apoiada. Sem um pingo de remorso, o carrasco Dallas corta a cabeça do rapaz de forma limpa. Todos da multidão aplaudem, basicamente se banhando no ketchup do criminoso. Enquanto a próxima vítima é trazida, Aaron pensa que as execuções naquela época eram quase como um festival político. Elas serviam para que os cidadãos extravasassem e para exibir o poder do rei. Num flashback antes da execução começar, Nova diz que este evento é muito mais importante que o normal porque os criminosos que Aaron capturou antes mataram um nobre de Carson. E como o Lorde planejava se aliar àquela cidade, esta execução era basicamente um evento diplomático, o que significa que nada podia dar errado. De volta ao presente, Aaron xinga Nova por colocar esse tipo de pressão sobre ele, mas então ele nota uma figura estranha na multidão. Quando o cara encapuzado se vira, nosso protagonista reconhece Dorno e se pergunta por que ele está ali. Nesse momento, uma explosão acontece, e todos os civis começam a entrar em pânico. De repente, mais explosões atingem as proximidades, enquanto o caos se instala, Aaron percebe que estão sob ataque. Uma explosão atinge o Lorde de Cassard, Full Putz, jogando-o para longe e fazendo os guardas entrarem em pânico. Aaron ri da bagunça até se lembrar que seu grupo está encarregado da segurança. Então, se o rei se ferrar, a cabeça dele vai rolar também. E no meio de tudo isso, Dallas executa outro criminoso. O protagonista elogia o homem de família por continuar trabalhando mesmo nesta situação, mas Dallas diz que está apenas fazendo seu trabalho. Vendo tudo isso, Aaron se anima e decide fazer sua parte também, indo direto para as chamas para cumprir seu dever como capitão da guarda. Os civis continuam correndo em pânico sem ideia do que está acontecendo. Vermin e Puli tentam acalmar todo mundo, mas ainda é um desastre. E no meio disso, duas crianças estão chorando, procurando por sua família. Briggs e Charlotte também ajudam na evacuação, enquanto Rena tenta acalmar Kenna. Aaron alcança seu grupo carregando as duas crianças que estavam chorando antes. Ele as entrega para Kali e pergunta se viram alguém suspeito usando um capuz. Kali e Briggs dizem que não, mas enquanto Aaron examina a multidão com mais cuidado, ele avista algo. Dorno está carregando Lady Vivian, e é aí que Aaron percebe que ela também é um alvo do ataque. Ele ordena imediatamente que a unidade 4 da guarda o siga porque eles vão atrás de um criminoso, e se falharem, serão os próximos na guilhotina. Então, ao ouvir isso, todos no grupo começam a entrar em pânico. Ao anoitecer, Vermain e Eren estão procurando juntos pelo criminoso. O vice-capitão aponta que eles não conseguiram nem pegar Hans, um cara qualquer, mas Eren o cala por ser tão negativo. Então eles encontram o Lord Fulpitz vivo e comemoram até que se deparam com um de seus cavaleiros morto por causa da explosão. Eren continua andando, comentando que aqueles cavaleiros nunca foram confiáveis. Em um beco, ele encontra outro daqueles caras inúteis, gravemente ferido, bem encostado na parede. Ben fica feliz em ver Eren, mas imediatamente se sente envergonhado por estar naquele estado. Enquanto derrama uma poção de cura nele, o protagonista brinca, perguntando se Ben é mesmo um cavaleiro, já que o cara apanha tão facilmente. O cavaleiro admite que baixou a guarda e, por causa disso, foi atacado por um dos criminosos, um mago das trevas. Ele até avisa Eren para ter cuidado porque há um traidor na guarda. Nesse momento, eles ouvem um grito, e Verma reconhece a voz como a de Kari. Perto dali, o garoto bonito está gritando depois de ser destruído por um brutamontes azul. Confuso, o cara azul pergunta qual é a do Kali, porque ele está agindo de forma muito dramática para alguém que mal levou um soco. Kali, com algum plano maligno em mente, diz ao inimigo para esperar. Então uma parede é esmagada, e Kali percebe que seu plano funcionou. Eren aparece e agarra o monstro azul pelo pescoço, reclamando que a parede desabou com apenas um golpe.
A criatura começa a sufocar e se pergunta quem é esse monstro com uma força de aperto tão insana. O protagonista pergunta por que o monstro é tão fraco em comparação com o demônio que ele enfrentou fora da fortaleza. O estranho apenas pensa que, nesse ritmo, ele vai morrer, mas Aaron o solta. O cara azul começa a recuperar o fôlego enquanto nosso protagonista o ameaça e diz para ele contar tudo ou será torturado. Mas antes que Eren possa se divertir, o monstro revela que o Mago das Trevas está por trás disso e que aquele desgraçado quer o coração de Vivian. Eren fica chocado com a rapidez com que o monstro fala, e seu grupo começa a rir. O monstro continua falando. Ele até dá a localização da base deles e diz que o mago fez um pacto com um demônio usando magia negra. Nosso protagonista pergunta por que o vilão precisa do coração da dama, mas o monstro diz que não sabe e implora por sua vida. Vendo como o cara foi honesto e obediente, Aaron decide poupá-lo e diz ao seu grupo para levá-lo. O grandalhão azul agradece, vai embora e conversa com o grupo do protagonista. Juntando as peças, Aaron percebe que Dorno era o Mago das Trevas, mas por que eles queriam Vivian ainda era um mistério. Nesse momento, alguém sai das sombras chamando pelo capitão. Carter diz que a noite está linda, e Aaron pergunta se o garoto acabou de acordar. Então ele diz ao idiota para dormir menos, porque isso estava basicamente se tornando uma doença. Carter diz que não consegue controlar e pergunta se seu capitão sabe como é doloroso não conseguir dormir. Ele diz que, quando está sonolento, nem se sente acordado, como se estivesse preso em um sonho com uma névoa sobre sua mente. Então ele silenciosamente saca uma espada e tenta acabar com seu capitão. O protagonista consegue bloquear com sua própria espada. Sem nenhum remorso, Carter deseja boa noite a Aaron e diz que vai colocá-lo em um sonho do qual ele nunca acordará. Carter explica que, quando era jovem, uma fome atingiu sua aldeia. Sem nada para comer, os aldeões sobreviviam de raízes de árvores. Às vezes, eles também comiam ratos e baratas. Por causa da fome, ele e seu irmão ficaram muito magros. Mas um dia, carne apareceu de repente na mesa. E depois de muito tempo, sua família finalmente teve uma refeição decente. Todos em sua família gostaram, exceto seu irmão, porque ele foi usado como comida. Então vemos o pai de Carter fazendo algo cruel. De volta à luta, Carter diz que, desde aquele dia, não dormiu bem uma única noite. Ele sempre ficava deitado pensando que poderia ter o mesmo destino de seu pobre irmãozinho. Enquanto se defendia dos ataques de seu ex-amigo, Aaron diz que já ouviu essa história antes. Ele tenta contra-atacar, mas erra. Depois de recuar, Carter diz que está muito mais forte agora porque finalmente dormiu bem depois de tanto tempo, e tudo graças aos doces que Dorno lhe deu. Então o cara começa a emitir uma energia roxa. Aaron percebe que esse idiota obteve poder do diabo e aumentou seus atributos. Além disso, o Dorminhoco sempre foi naturalmente talentoso para lutar, mesmo sem treinamento, e Carter avança contra seu capitão. Nosso protagonista desvia facilmente, mostrando que é mais forte graças à experiência. Quando Carter vê seu capitão desviar daquele golpe pesado com tanta facilidade, ele fica furioso. Sua mão começa a se transformar em uma forma demoníaca, e ele tenta socar o protagonista. O capitão desvia para o lado e parte para um contra-ataque, dizendo que entende. Ele também tinha problemas para dormir, então perdoa seu amigo. Então ele para sua espada do outro lado do peito de Carter e pede ao Dorminhoco para perdoá-lo também. Cuspindo sangue, o pobre e exausto Carter vê seu irmão mais novo chamando. Ele diz que está com sono, então descansa a cabeça no ombro de seu capitão. Eren diz a ele para dormir bem e que cantará sua última e melhor canção de ninar. Outra explosão acontece, eliminando ainda mais guardas, e então vemos Dorno com Vivien. O vilão usou a mesma rota de fuga que Hans usou para sair da cidade. Lá fora, o comerciante comemora, dizendo que todo o esforço valeu a pena porque ele conseguiu aquela que é amada por Mana. Então agora tudo que ele tinha que fazer era pegar o coração dela e consumi-lo. Antes que ele possa continuar, alguém se aproxima. Eren pergunta como o Mago Negro conseguiu encontrar o pequeno túnel. Ele estala os nós dos dedos e diz que tem algumas perguntas. Dorno zomba dele, perguntando quem Eren pensa que é, porque ele não é um cavaleiro, apenas um capitão da guarda novato. Então o Mago das Trevas invoca um lobo e uma cobra feitos de sombras. Eles avançam para morder Eren, mas ele os corta ao meio. O Mago das Trevas invoca a cabeça de um lobo novamente, e a forma negra consegue morder o braço de Aaron. Mesmo depois de cortar o monstro em dois, o protagonista percebe que foi infectado com uma maldição mágica. Seu corpo parece pesado e dói para se mover, então seria perigoso se essa luta se arrastasse. Dorno reconhece as habilidades de seu inimigo, mas pergunta se ele consegue lidar com a legião de sombras do Lord Quintel, e a cabeça de lobo e a cobra aparecem novamente. Eren diz que este zoológico de estimação é muito pequeno para ser chamado de legião, o que irrita o comerciante.
A cobra começa a carregar energia negra em sua boca. O protagonista pensa que, se quisesse seguir as regras, deveria capturar esse desgraçado vivo. Mas Dorno enganou seu amigo e o vendeu para demônios, então ele não pode perdoá-lo. Enquanto avança para atacar a cobra das trevas, o capitão diz que o mago negro está sentenciado à execução imediata. Eren fatia um monte de criaturas feitas de escuridão com sua espada. Dorno começa a falar umas bobagens e lança um feitiço em Eren. De repente, essa criatura roxa estranha aparece e se enrola no corpo do protagonista para mantê-lo no lugar. Observando seu inimigo, Dorno diz que esta maldição tripla é um problema até mesmo para cavaleiros. Mas antes que a criatura possa usar sua mão para esmagar o capitão, o cara fatia facilmente. Dizendo a seu oponente para parar de falar merda e claramente de saco cheio, o comerciante tira um frasco de debaixo do capuz. Ele o joga no chão, e ele se estilhaça com um dedo dentro. Uma criatura parecida com um dragão aparece, e Dorno explica que era uma besta demoníaca. O monstro feio tenta acertar Eren com sua cauda, mas erra. Dorno continua zombando do protagonista por ser apenas um capitão da guarda. Ignorando, Eren sobe pela cauda do monstro e tenta acertá-lo com sua espada, mas percebe que não consegue nem arranhar a coisa. Métodos normais não funcionarão, então o capitão se lança direto na boca do monstro e acaba sendo engolido. O mago das trevas começa a rir quando vê o idiota pular na boca do monstro por conta própria. Dentro do dragão, Eren se pergunta por que Dorno está rindo. Ele decide ignorar e diz ao demônio em seu peito para sair. O olho acorda, perguntando se foi chamado. Eren zomba dele por ter ficado quieto depois de mostrar seus poderes, e então pede para usá-los novamente. A criatura diz que o capitão realmente é um humano tolo, mas interessante, e a espada de Eren começa a ser envolvida por uma aura. Ele diz que lhe emprestará seu poder, mas quer algo em troca. De agora em diante, ele não quer mais ser chamado por nomes feios. Embora não saiba o que as palavras significam, ele as acha desagradáveis. Eren concorda. O corpo inteiro de Eren começa a formigar como se ele tivesse sido atingido por um raio, e sua espada brilha novamente. De dentro do monstro, um monte de ataques azuis começa a explodir pela sua garganta. Vendo a aura sendo usada, Dorno fica confuso, recusando-se a acreditar. Enquanto ele se pergunta se Eren é um cavaleiro, o homem explode para fora do monstro vermelho. A criatura desmorona, derrotada. Então Dorno pergunta quem o capitão realmente é e se ele foi enviado pela família imperial. Nosso prota, praticamente irradiando ódio, caminha em sua direção. Ele arranca a cabeça dele, dizendo que é apenas um guarda da fortaleza. Mais tarde, enquanto guarda sua espada, pensando que tudo está finalmente quieto, ele diz a Carter para dormir bem. A cabeça decepada de Dorno começa a falar palavras desconhecidas e forma um círculo mágico. Eren percebe que é um feitiço que ativa após a morte. Ele corre até Vivien e agarra para protegê-la. Uma energia poderosa atinge Dorno. Enquanto segura Vivien, Eren vê um demônio colossal com chifres vermelhos andando em sua direção e percebe que está totalmente ferrado. Eren sai correndo para tentar se salvar, mas o monstro gigante pisa no chão. Tudo treme e o prota cai de joelhos. Sem escolha, o herói saca sua espada, mas de repente uma voz é ouvida. O demônio gigante é atingido por um golpe massivo, e então vemos duas pessoas gritando e procurando por Vivian. Os dois usuários de aura avançam contra o monstro vermelho e o atacam. Escondido atrás de uma árvore, o Prota os reconhece. Uma é uma cavaleira, e a outra é a inquisidora. Vivian começa a acordar e fica confusa quando vê o guarda. Com medo de que ela pense que ele é o sequestrador, Aaron apaga a garota com um soco. Ele a deita no chão e cobre seu rosto com um pano por causa do frio. Então ele se despede de Vivian e vai embora. Após o fim da batalha, o monstro vermelho foi derrotado. A cavaleira de cabelo verde se pergunta onde está Vivian. O sol começa a nascer e, com a luz, a inquisidora consegue encontrar onde a garota está. Ambas correm até Vivian, veem o pano cobrindo seu rosto e se perguntam se ela está morta. Na taverna do coelho, Brig está furioso porque a unidade 4 foi culpada por deixar um mago das trevas passar pelo portão. Aaron explica que já faz uma semana desde o ataque do mago das trevas. O Lorde que voou pelo céu como um pássaro de alguma forma saiu sem nenhum arranhão, e sua filha Vivian foi trazida de volta viva. Então a situação toda basicamente acabou. Além disso, porque Aaron mentiu em seu relatório, todos pensam que Carter morreu em batalha lutando contra um demônio. Por causa disso, a família de Carter recebeu dinheiro do governo. Kali e Puri estão tristes, apenas desejando a Carter um bom sono. Brig segura as lágrimas, e vendo isso, nosso prota faz um brinde em homenagem ao dorminhoco. Enquanto toma um gole da bebida nojenta, Aaron pensa que pelo menos Carter manteve sua honra. Vermin avisa a todos que um novo guarda está vindo para substituir Carter na unidade 4. Antes que ele possa dizer mais, alguém abre a porta da taverna.
Dylan, a Doninha, se apresenta como novo recruta da Unidade 4 da Guarda. Vendo isso, Aaron diz para Carter voltar imediatamente. O garoto fica animado ao ver seu irmãozão ali. Paul e Briggs parecem gostar do novato. Dylan começa a mentir sobre ter lutado contra zumbis, e quando Cally ouve esse falastrão, ele deseja que ele calasse a boca. Aaron pergunta como um idiota desses foi recrutado, e Hannah se pergunta a mesma coisa. Ainda irritada com o outro dia, a garota bate uma caneca na mesa e encara Dylan. Antes que ela saia, Dylan pede para a garçonete esperar. Ele se desculpa 1000 vezes pelo que aconteceu no outro dia, dizendo que só fez aquilo porque todos os mercenários agem assim. Hannah diz que está tudo bem, enquanto aponta uma besta para a testa dele e diz que está acostumada a lidar com idiotas neste trabalho. Mas se ele aprontar algo assim de novo, vai ganhar um buraco na cabeça, e isso assusta até o Aaron. Nosso prota chama a Doninha e lhe entrega uma espada. Ele avisa Dylan que agora ele faz parte da Unidade 4 da Guarda Externa, e é melhor ele trabalhar duro ou ele o matará. O ruivo se emociona ao receber o presente e concorda com seu novo mestre. Dylan, o novo membro da Unidade 4, ainda não tinha ideia, mas ele iria se arrepender seriamente de se juntar a essa equipe de lunáticos. No portão da cidade, Aaron está esbofeteando um comerciante, e isso assusta Dylan. O prota grita com o vendedor por ter adormecido durante a viagem, então o coitado apenas vai embora, confuso. O guarda diz para a Doninha observar e fazer o mesmo, porque depois do incidente com o demônio, as inspeções ficaram mais rigorosas. Dylan pergunta se roubar moedas de comerciantes e até bater neles para verificar se são demônios é realmente o trabalho de um guarda. Claramente adorando, o ruivo começa a intimidar um velho para conseguir moedas. Observando isso, Aaron diz que este idiota nasceu para ameaçar e roubar pessoas, e, honestamente, isso é bom. As moedas vão entrar sem que eles precisem se esforçar. Então este guarda enorme começa a discutir com Dylan. O cara reclama que o ruivo ainda quer inspecionar a carroça mesmo depois de ver o símbolo da família Finner. Dylan diz que não se importa e manda ele pagar logo de uma vez. Mas o idiota leva um golpe no pescoço do nosso prota, e o capitão se desculpa pelo comportamento do novato. No entanto, ao inspecionar a carroça, ele vê que ela está transportando apenas soldados, não nobres. Então ele diz que o Lorde ordenou que todas as carroças fossem inspecionadas, não importa a qual família pertençam, e que a atitude dos soldados foi um insulto ao rei. Então Aaron e Dylan começam a intimidar o pobre soldado, acusando-o de ofender o rei. O cara se pergunta como eles mudaram de atitude tão rápido só porque descobriram que não havia nobres lá dentro. Ele se desculpa e oferece moedas para resolver a situação, e Aaron aceita. O prota encerra a conversa, mas antes de sair, ele dá um belo tapa na cabeça do soldado. Por outro lado, o soldado xinga Aaron e fica furioso com a humilhação. Depois que Cally diz que a igreja está procurando por ele, o capitão veste sua armadura e vai para lá. Ele está irritado porque não quer estar lá com um demônio dentro dele. Além disso, há uma chance de ele já ter sido descoberto. E nesse exato momento, a Inquisidora aparece, abrindo a porta. Aaron dá um pulo, mas então o padre Blin aparece e o cumprimenta. Enquanto o prota se recupera do susto, o padre pergunta se o rapaz lutou contra um demônio porque Joanna contou tudo a ele, e ela claramente viu Aaron protegendo Vivian do gigante. O guarda relaxa, já que Joanna não o viu usando seus poderes demoníacos. O padre elogia sua coragem, mesmo sendo apenas um guarda, e diz que preparou uma recompensa. Lembrando de sua primeira recompensa, o guarda começa a rir e a bajular o padre, mas Blin lhe dá um lenço brega e o título de monge honorário. Sem jeito, Aaron agradece, mas pensa que o que ele realmente queria era dinheiro. Blin também pede ao capitão para guiar Joanna, já que ela quer dar uma olhada na fortaleza. Ele se despede e vai embora, e Aaron fica puto da vida, xingando. Olhando para Joanna, o capitão pensa que se ela descobrir sobre o demônio, vai rachar seu crânio com um só golpe. O prota pergunta se a Inquisidora está com fome e sugere irem a um restaurante. Um pouco depois, há um pão de peixe na frente de Joanna, e Aaron pensa que está prestes a fazer com que ela nunca mais queira vê-lo. É o prato principal no restaurante da mãe do Brig. Joanna dá uma pequena mordida e congela em choque por um momento. Aaron ri consigo mesmo e pede desculpas por fazer isso, mas diz que não pode andar com uma inquisidora enquanto há um demônio dentro de seu corpo. Com um peixe na boca, Joanna pergunta se o guarda não vai comer também. Intimidado, o cara começa a comer aquela gororoba nojenta. Mesmo que estejam basicamente empurrando goela abaixo, os dois comem a comida podre. Depois que terminam, Aaron pensa que esta mulher é dura na queda por conseguir aguentar aquilo. Mas então a mãe de Briga aparece com outro pão de peixe, e Joanna foge dali. A garçonete pergunta por quê, e Aaron inventa uma desculpa esfarrapada. Enquanto ele comemora sua vitória, a moça lhe traz outro pão de peixe de graça.
Ela diz que ficou toda emocionada ao ver o guarda comer o pão inteiro, então trouxe mais. Olhando para a comida, Aaron diz que preferia ter levado um golpe na cabeça da Joana. Kali aparece e pergunta por que a armadura de Aaron está ficando cada vez mais chique. O protagonista explica que algumas lojas lhe deram descontos quando viram seu lenço de monge honorário. Então ele recusa mais um pão de peixe, que a mãe do Brig lhe oferece. Fulman explica que alguns soldados de Finer vão trabalhar com eles, e se houver alguma briga, isso pode levar à punição. Aaron diz que é um cara pacífico, então não haverá brigas. Assim que o guarda da família Finer aparece, furioso, o cara loiro começa a xingar Aaron pela humilhação anterior, e o guarda diz que se apenas um lado bater, não conta como briga. Irritado, o guarda continua a insultar Aaron. Kali diz ao seu capitão para se acalmar e não fazer uma cena, porque um monge honorário não pode fazer coisas assim. Mas forçando a sorte, o soldado de Finer pergunta se Aaron está com medo, cutucando sua cabeça e dizendo para ele se pôr no seu lugar. O monge honorário perde a paciência e acerta um soco forte no falastrão. Então ele diz que ainda não foi uma briga, já que apenas uma pessoa atacou. Vendo isso, Kali começa a discutir com seu capitão. Um tempo depois, o soldado acorda, percebendo que foi nocauteado. Ele diz que Eren é forte demais para um capitão da guarda comum e começa a dar desculpas por ter apanhado. Enquanto o protagonista está por aí esbofeteando os mercadores, Kali se apresenta a Gelien, e o guarda faz o mesmo, pedindo desculpas pelo ocorrido. Então ele pergunta por que Eren está batendo nos mercadores. Kali explica que, segundo o capitão, é para identificar demônios, mas parece mais que ele está apenas aliviando o estresse. Mas então, depois de levar um tapa, um dos mercadores revela que é um demônio e pergunta como um humano ousa fazer isso. Kali e Gelien ficam chocados ao ver que o método de Eren realmente funciona. Nem mesmo o protagonista esperava que funcionasse. Felizmente, aquele demônio é apenas um lacaio, mas outro desses monstros aparecendo apenas uma semana após o ataque causa uma grande comoção. E nesse dia, Aaron vê as pessoas mais fortes de Khazar-dûk, todas reunidas em um só lugar, William, o cavaleiro, e Joana. Mesmo depois de o demônio ser espancado pelo protagonista, Joana não o poupa, enviando-o para encontrar o diabo pessoalmente. Na taverna do coelho, Dylan dá as boas-vindas ao seu irmãozão, deixando Aaron confuso ao ver a Doninha lá. Ren aparece dando ordens ao ruivo e explica que, como a Doninha veio se desculpar, ele pediu sua ajuda para que ela o perdoasse. Afinal, a estalagem está lotada de clientes por causa da cerveja gelada. Depois de tomar um gole daquela coisa incrível, o protagonista pensa, bem, sim, cerveja gelada é demais. Mas Ren é muito boa em magia, e usá-la como uma geladeira é um desperdício. E embora livros de magia sejam caros, é hora de começar a aprimorar a garota. Em outro lugar, vemos um homem e um menino em uma carroça, transportando um bando de idiotas. Um dos idiotas reclama que a carroça está tremendo e diz ao garoto para não fazer nenhuma besteira antes de entrarem na fortaleza. Então ele reclama do chefe deles os ter enviado para o meio do nada para encontrar alguém. Seu amigo careca manda todo mundo calar a boca e cuidar da aparência, especialmente Jacob. Os idiotas continuam rindo e falando besteira. O garotinho diz a Levi que eles só deixaram esses caras virem por causa de ameaças, mas se forem pegos na inspeção, eles também estarão ferrados. Levi diz a Furis para relaxar e diz que a fortaleza de Khazar-dûk só faz inspeções meia boca, então eles só pagarão algumas moedas. E assim que estiverem lá dentro, estarão seguros. Puli e Dylan, junto com alguns outros guardas, estão vigiando o portão da frente. O cara loiro reconhece Levi e começa a falar com ele. Levi acha estranho haver tantos guardas, mas fica aliviado por não ver Aaron. Ele bajula Puli e lhe entrega algumas moedas de prata, e o loiro agradece. Dylan diz a seu irmão Puli para esperar porque há mais 3 guardas com eles, então deveriam receber mais dinheiro. Puli diz que está bem com essa quantia, mas como está com medo, Levi oferece mais moedas, pensando que não faz ideia do que aqueles caras atrás deles farão se ele não conseguir passar. Em outro lugar, Kali conta a Aaron que depois que o capitão conseguiu identificar um demônio, o método de inspeção mudou. Por ordem do comandante, todos no veículo agora têm que sair e passar por uma revista individual. E se alguém parecer suspeito, eles devem ser derrubados com um porrete. Então Dylan faz exatamente isso com o idiota careca. Jacob avança sobre ele enquanto Aaron pergunta que método estúpido é esse, já que ele mesmo não estava fazendo nada, apenas esbofeteando mercadores com a mão. Quando Dylan vê um dos idiotas vindo em sua direção, ele grita um aviso para todos. Aqueles caras eram demônios. Nesse momento, Jacob e os outros bandidos são eliminados pelos outros guardas. Um deles, antes de morrer, percebe que Jake, o careca, havia apenas desmaiado, então a missão de capturar aquela maga recairia sobre ele. De volta com Aaron,
O cara se despede de Kali, dizendo que vai aprimorar a geladeira. Ken observa Eren bebendo uma cerveja e, com um sorriso, o guarda chama. Ele pergunta quais feitiços a garota pode fazer agora, e ela diz que pode mover dados, resfriar coisas e também conhece a clarividência. Eren pergunta como ela aprendeu magia, e Kena diz que foi com um cara que era especialista em romance. É assim que ele se autodenominava. O protagonista fica confuso, se perguntando se Kena pode aprender magia apenas lendo livros. Com medo de ser abandonada, Kena diz que, além de aprender rápido, ela também pode lavar a louça. Em um flashback, Eren pergunta a uma mulher loira como ele pode aprender magia, mas ela diz que alguém sem cérebro como Eren nunca aprenderia. De volta ao presente, Kena implora para não ser abandonada, e o protagonista diz para ela parar de falar besteira. Ele não faria isso. Ele pergunta se a garotinha realmente quer aprender mais, e ela concorda imediatamente, pedindo por ordens. Aaron percebe que essa garota foi fortemente influenciada por Dylan. Então Kena diz que tem algo a lhe dizer. Mas naquele momento, Dylan arromba a porta, entrando e chamando por seu irmão. Ele então diz que todos os criminosos capturados escaparam. Um dos caras capturados mordeu e quebrou as algemas de madeira e conseguiu fugir, derrubando vários soldados no processo. E ainda por cima, foi ele quem nocauteou esse criminoso, e a situação estava muito ruim. O capitão da guarda ordenou que todos se reunissem no quartel-general. Antes de sair, Aaron diz a Rena para trancar as portas porque é perigoso e diz a Kena para vigiar com sua clarividência. Vendo Dylan apenas parado ali, o protagonista o pega pela orelha e arrasta a Doninha com ele. No quartel-general, Manuel está dando uma bronca em todo mundo por deixar os criminosos escaparem. Um soldado diz que é por isso que deveriam usar algemas de ferro, mas Manuel manda ele calar a boca porque são caras. Aaron e outro soldado amigo conversam sobre os criminosos. O homem de cabelo branco explica que o primeiro fugitivo era um cara bem conhecido em Carson. Ao ouvir isso, o protagonista fica surpreso que a Doninha conseguiu nocautear alguém assim. Furiz aparece, chamando Aaron de músculos assustadores e perguntando se ele é o chefe da guarda. Nosso herói aperta a cabeça do garoto e diz para ele respeitar os adultos. O ruivo pede que eles libertem seu professor porque ele não fez nada de errado. Então o homem explica que quem trouxe o cara de Carson foi Leb. Enquanto Furiz diz que eles estavam sendo ameaçados, Aaron reconhece aquele nome. Ele pede desculpas ao garoto, mas diz que não pode deixar um fugitivo escapar impune. Nos becos, vemos alguns fugitivos correndo, e um deles reclama de como os guardas são persistentes. Levi, na chuva, se pergunta por que aqueles caras o arrastaram junto. Ele nem estava planejando escapar. Um dos bandidos diz que os guardas em Khazar-dek descobriram que eles não podem levar um golpe na cabeça sem reagir. De repente, todos os criminosos ouvem um assobio e começam a correr na outra direção, mas são emboscados e dão de cara com um cara enorme. Mesmo enfrentando um guarda, um dos bandidos avança para atacar, mas é agarrado pelo pescoço e jogado no chão. Levi reconhece o cara como tirano, Aaron. Então outro aleatório tenta acertar a cabeça de Aaron com um porrete, mas Aaron se esquiva e derruba o idiota. Aterrorizado, Levi recua pensando em como foi dar de cara com esse humano diabólico bem quando ele é um fugitivo. Com medo de morrer, ele cai no chão implorando para Aaron se afastar, mas o protagonista apenas o levanta pelo colarinho, perguntando por que o idiota está gritando e dizendo que o aluno de Levi estava procurando por ele. O garoto aparece lá. Quando o homem vê seu aluno, ele corre até ele e o abraça. O capitão da guarda, Aaron, era brutal e rude, mas na verdade não era uma má pessoa. Então nosso protagonista pergunta ao velho onde estava o primeiro fugitivo e descobre que ele estava no Distrito 5, bem na área onde ficava a Taverna do Coelho, e Jake estava perto do local. De repente, o cara careca é forçado a se defender de um ataque. Dylan aparece com Pulli e Scar e diz que aquele careca era o criminoso. Scar diz que não pode simplesmente ficar parado vendo um criminoso andando por sua área. Como esta era a sombra da fortaleza Khazar-dek, o cara tenta atacar Jake com sua foice. O careca desvia facilmente e corta o ombro do inimigo com sua espada. Isso assusta Dylan, e Pulli percebe que esse cara é forte. Jake diz que está procurando por uma garota de cabelo roxo, e então pergunta se ela está lá. Mesmo ferido, Scar tenta revidar, mas é cortado novamente. Pulli tenta intervir e acerta um soco em Jake, mas o cara é ágil. Ele gira e calmamente coloca sua espada contra o peito do loiro. Depois de levar o golpe, Pulli diz para Dylan fugir agora mesmo. Preparando-se para correr, o ruivo pensa que o cara é forte demais e que a luta já está perdida. Então ele fica grato por Pulli tê-lo tratado como um irmão, mesmo sendo um mercenário. Dylan pede desculpas ao seu amigo loiro, mas diz que ainda quer viver, então não o deixará para trás. Em vez disso, Dylan xinga Jake e diz que o espancou, que todos os irmãos de Jake foram espetados por lanças e que o criminoso é um fracote.
O bandido fica furioso e tenta esfaquear Dylan com sua espada. O idiota consegue pular para frente e desviar, mas acaba batendo no chão. No chão, Dylan pergunta onde está Aaron, já que ele sempre aparece do nada. Mesmo que sua vida fosse uma droga, ele ainda queria continuar vivendo e encontrar algum motivo para isso. Então o ruivo começa a gritar e xingar seu irmãozão por não estar lá. Aaron o ouve e aparece, dando um tapa na testa de Jake. Ao ver seu capitão, o mercenário começa a chorar de emoção. Mas irritado, nosso protagonista pergunta como o idiota acabou de chamá-lo. Ouvindo isso, Dylan se joga no chão fingindo que morreu, o que irrita ainda mais o capitão. Jake se levanta dizendo que parece que Dylan e Aaron realmente querem morrer. Nosso protagonista pergunta se ele é o criminoso que apanhou daquela doninha. Então ele diz que há algo em seu ombro. Quando o careca olha, o astuto protagonista tenta acertá-lo com sua espada. O bandido bloqueia e xinga o guarda. Aaron acerta 2 socos em Jake, o agarra pelo colarinho e o joga longe. Olhando para seu inimigo depois disso, nosso protagonista pergunta como alguém como ele apanhou de Dylan. Então ele pergunta por que o criminoso está rastejando por este lixão, e Jake diz que está procurando por alguém, uma garota baixa de cabelo roxo. Aaron se lembra que, quando resgatou Kenna, ela estava com os bandidos de Carson. Mas enviar alguém como Jake por uma simples maga era estranho. Vendo a reação de Aaron, Jake diz que fará o guarda revelar onde Kenna está, mas então ele sente algo atravessar seu peito de um lado para o outro. Vemos Dylan usando sua espada para fazer um pequeno corte no criminoso. Antes de morrer, Jake promete que vai acabar com a doninha. Enquanto a chuva cai sobre o corpo do criminoso, Aaron só quer uma cerveja. Em outro dia, Dylan já está mentindo e exagerando a história sobre sua luta. O idiota conta para Pooh como ele acabou com Jake. Nesse momento, Aaron entra no quarto para ver como Pooh está. Ele traz uma cesta de comida e pergunta como todos estão. Quando Pooh abre a cesta, ele encontra pão de peixe. Um dos soldados, todo enrolado em bandagens, reclama, mas diz que não pode comer porque está jejuando. Ouvindo isso, o loiro diz que sobrou um pouco para o capitão. Na taverna do coelho, Furuz estava elogiando Kenna. Mas quando ela vê Eren, a garota rapidamente lhe serve uma cerveja gelada, e ele agradece. O capitão se senta e pergunta se Kenna tem algum sonho para o futuro, algo que ela queira fazer ou se tornar. Kenna responde que ela só quer viver. Aaron acaricia a cabeça dela e diz que fará o seu melhor, e que ela deveria fazer o mesmo. Ela começa a pensar sobre isso. Furious tenta começar uma conversa novamente, e lembrando da dica de Dylan, Kenna dá um cascudo no garoto. Um vendedor está anunciando os preços das poções e diz a Eren para dar o fora se não for comprar nada. O protagonista se segura para não socar esse idiota. Um carequinha pergunta a Ketub por que ele está cobrando preço normal para um monge honorário. Ele ressalta que o guarda recebeu esse título diretamente de Brian e Joanna. Ketub, mesmo não querendo, baixa o preço para 50 moedas de prata. Quando Aaron vê o preço ser cortado quase pela metade, seus olhos brilham. Ele sai agradecendo a Ains pela ajuda, já que graças ao monge, ele conseguiu um desconto. Ains pede ao guarda para desculpar a atitude de Ketub, pois eles estavam ocupados já que uma figura importante visitaria a igreja. Então ele diz ao capitão para tomar cuidado no caminho de casa. Depois daquela visita, Aaron diz que percebeu que havia pessoas decentes naquela igreja. E quando ele olha para o lado, vê Joanna comendo queijo sozinha. Aaron se pergunta por que ela está ali, mas de repente Joanna se levanta. A inquisidora oferece ao capitão um pedaço de queijo e, depois que ele aceita, ela vai embora com um sorriso. Enquanto come o queijo, o protagonista pensa que aquela mulher realmente não era normal. De volta ao quartel-general, Manuel está falando sobre os criminosos que escaparam e como a família Fenner ficou irritada. Então, por causa disso, no próximo mês, não haveria dias de folga. Todos os soldados ficam irritados e começam a chamar Manuel de demônio por ser tão cruel. O velho soldado acha que a punição é dura demais. Então ele diz a Eren que o filho mais velho da família Fenner os visitaria em breve. Um candidato a cavaleiro treinado na escola imperial, mas que nunca se tornou um cavaleiro de fato. Eren fica irritado porque uma pessoa importante da igreja estava vindo, e agora o filho da família Fenner também. Isso ia causar muita comoção. Manuel, tentando salvar a própria pele, diz que Nova está procurando por Aaron. Quando ele chega ao quarto dela, ela está estranhamente gentil. Ela calmamente explica como uma porta funciona e até o ensina a usar uma maçaneta. Finalmente mostrando sua raiva, ela pergunta se Aaron ao menos sabe usar portas, porque ele sai destruindo tudo, e já derrubou várias paredes em vez de simplesmente usar as portas. Eren mente, dizendo que se tivesse se atrasado um pouco, crianças teriam se machucado. Nova suspira e explica que os custos de tudo que Eren destruiu foram descontados de suas recompensas, então o guarda receberia apenas uma moeda de prata.
O protagonista encara a moeda e rapidamente a devolve para a nova, dizendo-lhe para comprar algo para si mesma ou ela morreria presa naquele quarto. Nova o xinga, e ele foge imediatamente. Depois de levar uma bronca, Aaron e Callie saem para patrulhar a cidade. Aaron diz que gosta de revistar carruagens porque lhe dá mais dinheiro, mas patrulhar também é divertido. Porque os idiotas desta era estão sempre causando problemas, como esses dois caras brigando, o protagonista diz a eles para se acalmarem e que quem vencer a briga é quem está certo. Enquanto eles se arrebentam, Eren começa a apostar com Callie sobre quem vai ganhar. Algumas crianças começam a correr, com medo de serem presas por Eren. Ele diz que as coisas estão bem pacíficas até que ouve alguém gritando. Uma garota está irritada, perguntando a uns caras feios quem pegou seus talheres. Eren aparece para ajudar, e ela diz que aquelas 3 aberrações roubaram os talheres da família dela. O cara careca com cara de goblin nega. A garota com dentes de coelho diz que também não fez nada, e o loiro magrelo diz que nem sabe por que está ali. Callie diz ao seu capitão para não pegar um trabalho tão chato e irritante, mas é tarde demais. E Aaron diz que o culpado é definitivamente um dos 3 caras feios. Então ele pergunta à ruiva quando o crime aconteceu, e ela dá alguns detalhes. E ela tem certeza de que foi um deles porque eles moram perto da casa dela. Então Aaron pergunta o que cada um deles estava fazendo da noite passada até amanhã. O cara Goblin diz que na noite passada ele terminou de organizar seu feno e foi dormir sem jantar. Aaron acha isso suspeito, já que o jantar era uma das poucas formas de entretenimento naquela época. A garota de dente torto se recusa a falar, dizendo que não quer compartilhar coisas pessoais. Além disso, ela tem um valioso espelho de prata em casa, então não precisa de uns talheres vagabundos. Aaron também acha isso suspeito. O cara pálido diz que só saiu de casa porque aquela mulher o forçou. A vítima acusa o loiro, dizendo que não o reconhece de lugar nenhum, então o acha suspeito. Sem outra escolha, Aaron decide usar seu último recurso. Ele diz aos 3 para lhe mostrarem suas casas. Enquanto isso, o futuro MC diz que nunca imaginou que assumir esse caso chato levaria a esse tipo de resultado. Quando Callie vê os suspeitos se recusando a mostrar suas casas, ele começa a provocá-los. Ele até chuta os caras feios para fazê-los se mover mais rápido. Aaron, percebendo como eles estão agindo de forma suspeita, fica animado porque finalmente encontrou algo interessante para fazer. Na casa da senhora Dentuça, Aaron vê que ela não estava mentindo. Ela realmente tinha um espelho de prata. Irritada, ela responde que não precisa de talheres baratos, então de jeito nenhum ela é a ladra. Mas Eren ainda acha estranho porque a casa está basicamente vazia e, além do espelho, as únicas outras coisas lá são roupas de homem. Callie começa a reclamar do cheiro na casa, e Eren percebe a verdade. Aquela mulher estava traindo. Ele diz que é um crime grave. Assustada, a senhora Dentuça tenta subornar o capitão com um pedaço de queijo. Aaron gosta da comida, então decide deixar passar e ignorar o crime. Na casa do cara loiro pálido, Callie e seu capitão encontram apenas alguns livros. Enquanto os folheia, Aaron encontra uma pulseira e a rouba, esperando que o loiro não perceba. Mas então eles ouvem um barulho, e Callie pergunta o que foi aquilo. Então o capitão inventa uma desculpa esfarrapada. Então ele pergunta ao demônio por que ele arrotou do nada. Quando Callie vê a pulseira, ele zoa o gosto de Aaron, e Aaron reclama de volta para seu amigo. O loiro pálido diz que o MC pode ficar com a pulseira, e o capitão ganancioso declara inocente como agradecimento. A caminho da casa do Goblin, Aaron está realmente animado com a patrulha. Callie diz que, como os outros 2 não eram culpados, há uma grande chance de o criminoso ser o Goblin. Aaron diz a ele para não se preocupar. Ele pode ser bobo, mas está fazendo uma investigação séria e vai vasculhar cada parte da casa do Goblin. Mas quando chegam lá, Eren e Callie surtam. Eles encontram um cavalo majestoso vestido como uma princesa. O Goblin pede desculpas ao cavalo pelo atraso e pergunta se ele quer sopa de feno. Irritado, Eren chuta a bunda do Goblin e o manda pelos ares. Enquanto saem com Callie, Callie comenta que o Goblin é na verdade um famoso criador de cavalos. De volta à cidade, o MC se pergunta quem era o verdadeiro culpado no final. Então a senhora de antes aparece dizendo que encontrou seus talheres na palha. Esse resultado deixa Eren e Callie totalmente arrasados, e eles voltam para a cidade. Na taverna do coelho, Eren está reclamando sobre como perdeu tempo com uma acusação falsa. Kiana traz para ele uma caneca de cerveja e parece animada com algo. Eren fica confuso, mas quando olha para o copo, ele vê que os cubos de gelo têm formato de flores. Orgulhosa, a pequena maga diz que trabalhou muito nisso, e o guarda parabeniza. Mas ele também está pensando, qual é a graça de gelo bonito e cerveja? Vendo como ela está feliz, Aaron decide não estragar o momento enquanto pensa que precisa dar a ela aquele livro de magia em breve. Por algum motivo, Kiana começa a encarar a nova pulseira do guarda, então o capitão pergunta se ela quer.
E envergonhada, ela diz que sim. Aaron dá a pulseira a ela, e ela fica super feliz. Ele acha a pulseira muito bonita, e que aquele cara pálido pode ser um sujeito decente, então decide que vai comprar um pão de peixe para ele. Mas então vemos o loiro parecendo confuso. Irritado, o loiro está reclamando de ter vindo para este lugar cheio de ignorância e bárbaros. Só de imaginar que um pobre coitado agarrou o colarinho do mago da torre de magia branca o deixa furioso. E ainda por cima, aquele bruto também invadiu sua casa. Quando Kali e Eren estavam investigando sua casa, o cara pálido pensa que ele lançou um feitiço para transformar seus livros de magia em livros normais. Quando ele vê Eren tocar em sua pulseira, ele entra em pânico por dentro. Com raiva, o loiro diz que alguém como Eren não deveria tocar naquele objeto, e então ele lança um feitiço. Mas nada acontece, e o capitão ainda consegue usar a pulseira. Vendo sua magia ser ignorada, o loiro se pergunta como alguém sem aura conseguiu parar seu feitiço. De volta ao presente, o cara pálido se pergunta quem aquele homem realmente é, mas decide se acalmar para não vacilar e revelar sua identidade. Afinal, sua única missão é investigar aquela que é amada por Mana. No portão da cidade, Brig pergunta ao seu capitão por que os soldados de Fëanor estão mantendo distância deles. Aaron brinca que aqueles caras provavelmente levaram uma surra de alguém em uma taverna, então uma carruagem se aproxima. Aaron a reconhece como uma carruagem de nobre e se pergunta se o filho mais velho de Fëanor está dentro. Enquanto ela passa, todos os soldados se curvam. Um jovem de longos cabelos brancos sorri ao passar por Aaron. O capitão fica irritado ao ver aquele nobre passar voando em alta velocidade sem nem parar, mas então outra carruagem aparece, o que o confunde. A carruagem para, e Aaron pergunta de onde eles vieram. Um garotinho chamado Shone diz que veio de Karzan e se apresenta como um administrador da cidade. Depois de conversar por mais um tempo, Shone finalmente consegue permissão para entrar e agradece por isso. Brig reclama que estão aparecendo carroças demais hoje, e Aaron diz ao idiota para calar a boca ou ele só vai atrair ainda mais. Nesse momento, outra carruagem chega. Um religioso de cabelo branco desce, e ele claramente conhece Aaron. O monge temporário percebe que o cara é o abade da igreja e o cumprimenta. Vendo isso, o homem religioso corrige a forma como Aaron o cumprimentou. Então ele diz que o capitão realmente é um homem de fé, e é por isso que ele quer falar com ele mais tarde. Brig, vendo todas essas pessoas importantes chegando, comenta que as coisas estão prestes a ficar agitadas, e Aaron concorda. Um tempo depois, Nova aparece com Shone e chama pelo MC. Quando ele a vê do lado de fora de seu escritório, o cara brinca e pergunta por que ela está ali. Nova diz a ele para entregar, então Aaron joga um saco no chão. Acontece que há a cabeça dos criminosos de Karzan lá dentro, e isso assusta Shone. O garoto começa a vomitar e, ao mesmo tempo, tenta falar sobre a recompensa de Aaron. Depois de um tempo, ele pede a Aaron para apenas deixar o saco ali e se desculpa por não poder ajudar porque tem o estômago fraco. Então ele diz que é um alívio. Jake foi pego porque o cara era muito conhecido, e a organização com a qual ele está envolvido é um grande problema em Karzan. Aaron se lembra que Jake estava atrás de Kiana, então ele se pergunta se eles enviarão outra pessoa para lá também. Assim que Shone termina seu trabalho, ele pergunta qual é o melhor restaurante da cidade. O capitão decide não recomendar o pão de peixe, então ele diz que a padaria esse no Distrito 3. Então os dois vão lá juntos, e em sua cabeça, Aaron está claramente tentando aprender mais sobre a organização que está atrás de Kiana. O dono careca da padaria serve-lhes o prato principal da loja, um cheesecake. Então ele começa a exaltar sua própria comida como um louco. Enquanto comem, Shone diz que Khazar-dût não era tão ruim quanto ele tinha ouvido. Ele explica que por causa do lobo solitário, Karzan estava um caos, e as pessoas estavam mais agressivas. O lobo solitário era uma das 3 organizações de Karzan. As outras 2 eram a Adaga Congelada e o Coelho Fofo. Jake era basicamente um faz-tudo contratado pela guilda do lobo solitário. Então Aaron pergunta quem é o líder. Shone diz que é um cara chamado Philip, o filho bastardo de alguma família nobre que foi banido após falhar em envenenar seu irmão mais velho. A coisa mais assustadora sobre ele era o quão possessivo ele era. Um dia, membros da guilda da adaga foram a uma das tavernas de Philip e levaram uma espada decorativa de lá. Mesmo sendo apenas uma coisa simples, Philip tomou isso como um insulto e pegou a adaga de volta em um banho de sangue total. Aaron percebe que o cara realmente é como um lobo. Uma vez que ele morde, ele não o solta. Philip provavelmente via Kiana como sua propriedade, mas ele provavelmente não percebeu que poderia morrer se mordesse a coisa errada. Então Aaron planejou visitá-lo algum dia, e uma viagem de negócios de 3 dias a Karzan resolveria o problema. Mais tarde, Shone está arrumando suas coisas para voltar para Karzan, e Nova também vai. Aaron pede para ir com ela, o que a deixa desconfiada, mas ele apenas diz que tem coisas para resolver na cidade.
Nova decide deixá-lo vir, desde que ele tenha a permissão de Manuel, e Aaron diz que tem. Um dos guardas pergunta se Nova está realmente levando o capitão da guarda com ela, e ela diz que de qualquer forma, os guardas iriam com ela. E em vez de bagunçar toda a formação da guarda, é mais fácil simplesmente trazer Aaron. O guarda ainda acha estranho que Aaron tenha se voluntariado de repente. Nova apenas diz que é exatamente por isso que todos chamam Eren de vigarista. Ela se lembra de quando estava prestes a dar a Eren um cargo alto na guarda, mas ele recusou, dizendo que para um canalha como ele, capitão da guarda era o suficiente. Nova percebeu que se tentasse colocar uma coleira nele, ela o perderia. Então ela não precisava entender as motivações de Eren. Ela só precisava que ele ficasse na fortaleza de Cacerdo por muito tempo. De volta ao presente, a carroça se dirige para Carzan. E durante a viagem, o protagonista já está começando a irritar Nova. Shelby oferece a Nova um pedaço de Shizekake, mas ela recusa com raiva. Confuso, o garoto diz que a chamou pelo apelido, como Aaron lhe disse para fazer, mas Nova ainda parecia irritada. Então, o espertinho do protagonista diz a Shelby para chamá-la de laranja. Depois que o garoto faz isso, Nova fica ainda mais irritada e o ignora. Um tempo depois, os três chegam à bela cidade de Carzan. Nova diz que não precisa de companhia enquanto estiver trabalhando, então Aaron pode ir cuidar da própria vida. Mas a mulher imediatamente diz ao idiota para não arrumar confusão por lá, porque aquele lugar não era Cacerdoc. Aaron simplesmente a ignora, se despede e sai com Shan. A garota de cabelo laranja percebe que Aaron na verdade não disse nada sobre causar problemas, então ela espera ter entendido mal. Nosso protagonista, já longe dali, pede a Shan para guiá-lo pela cidade. Isso deixa o administrador animado, perguntando se deveria mostrar a ele os restaurantes locais. Mas o capitão diz que não, e que ele irá aos restaurantes na próxima vez, porque esta noite ele vai acabar com o líder da guilda do Lobo Solitário. Ouvir isso deixa Shawn confuso e chocado por um momento. Pensando que é uma piada, o garoto diz que não se importa. Se livrar de alguém assim seria ótimo para a cidade. Aaron não percebe que há um mal-entendido e fica feliz por Shan concordar com ele. Shan continua achando que é uma piada, então ele decide ver até onde Aaron vai levar isso. Ele leva o guarda até a base da guilda do Coelhinho Fofo, e lá há um monte de caras fortes com caras de raiva. Ele imagina que aquela guilda é só força bruta, e que se Aaron admitisse que era uma piada, ele o arrastaria para longe dali. Mas então o garoto sente um forte cheiro de suor e acaba indo embora, resmungando. Os marombas ouvem isso, se sentem insultados e ficam furiosos. Agora, na taverna da viúva bêbada, administrada pela guilda da Adaga de Gelo, quando vem um administrador da cidade, todas as mulheres ficam animadas e começam a pular em cima dele. À noite, enquanto Shan está bêbado, Aaron diz que terminou seus preparativos e que eles vão para o cassino do jogador sortudo. Confuso, o garoto se pergunta até onde esse cara vai levar essa piada. Então ele diz que é um cassino administrado pela guilda do Lobo Solitário. Aaron responde que não se importa. Ele precisa destruir a toca do lobo para atrair o líder da matilha. Shan se lembra do capitão falando sobre eliminar o líder da guilda do Lobo Solitário, e é aí que a ficha cai. Não é uma piada. Aaron realmente planeja matar Philip, o demônio de Carzan. Isso o assusta, e o capitão Aaron diz para ele se apressar e mostrar o caminho. Ele diz que já é tarde. Se eles quiserem terminar isso até amanhã à tarde, precisam se mover, então o protagonista ajuda Shan a andar. Em outro lugar, um prédio pega fogo. Algumas pessoas estão furiosas porque alguém trapaceou no cassino do Lobo Solitário, mas outro cara diz a todos para apenas apagarem o fogo. Então vemos Jean, o porteiro do Lobo Solitário. Ele comenta que os cavaleiros costumam ser barulhentos, mas esta noite está ainda pior. Ainda assim, mesmo com uma guerra acontecendo, seu único trabalho é ficar ali. Afinal, ele é o guarda no portão da guilda do Lobo Solitário. Um Eren encapuzado aparece ao lado de Gur e pergunta se ele está bem. Ele também pergunta por que Ger não se moveu 1 centímetro, mesmo com a cidade em caos. Ger apenas diz que guardar aquele lugar é seu dever. O capitão zomba dele, dizendo que outras organizações nem sequer têm porteiros. Então o chefe do Lobo Solitário deve precisar de um porque ele é um covarde. O porteiro avisa Aaron para ter cuidado com o que fala, porque Philip é extremamente cruel. Ele tem uma arma mágica que pode fazer seus oponentes queimarem em segundos. Mas a parte mais assustadora é o cavaleiro designado para proteger Philip. E mesmo que ele seja um bêbado com o braço direito ferido, um cavaleiro ainda é um cavaleiro. Além disso, Philip tem mais de 40 pessoas que o seguem cegamente, e não há ninguém que consiga sequer tocar um dedo nele. Aaron agradece ao porteiro pela informação. Ele diz que poderia ter simplesmente ignorado Jean, mas Jean lembrou de seu antigo eu, então foi bom conversar com ele. Por causa disso, ele avisará a Philip sobre a ajuda de Jean. Antes de passar por ele,
Eren diz que não existe um ser humano imortal neste mundo, não importa seu status. Então, se Philip morrer, Ger deveria largar este emprego e procurar outra coisa, porque todo mundo é bom em alguma coisa. Gur fica atordoado e só percebe mais tarde que Eren já passou por ele. Ele começa a pensar sobre o que ele realmente gostaria de fazer com sua vida. O protagonista entra na taverna e vê um monte de gente bebendo e se divertindo. Ele avalia a situação e percebe que há cerca de 35 membros lá dentro que podem lutar. Além disso, ele pagou algumas moedas de ouro a membros das outras duas guildas para causar o caos lá fora. Eles concordaram facilmente e pareciam muito zangados, então a maioria dos membros do Lobo Solitário estava lá fora lidando com a confusão. Shao Okuz estava seguro, então só restava uma coisa. Então o capitão dá de cara com um bêbado. O cara de cabelo bagunçado pergunta quem é o forasteiro. Aron percebe que aquele é o cavaleiro, e ele não vai passar por ele tão facilmente. O cavaleiro se levanta completamente bêbado. Aron pensa que, ao contrário do aleijado, este cara tem um corpo bem constituído, mas ele ainda não tinha certeza se venceria por causa daquela maldita aura de cavaleiro. Então o bêbado larga a cerveja e imediatamente avança para atacar Eren, mas Eren se esquiva. O protagonista percebe que, num piscar de olhos, este idiota mudou completamente sua postura e agora tinha um poder destrutivo insano. E além disso, uma espada sem aura se estilhaçaria se colidisse com uma que tivesse aura. É por isso que os cavaleiros tentam quebrar a arma do oponente primeiro. O cavaleiro faz exatamente isso, mas o capitão consegue se mover primeiro e escapar do golpe. Então ele aparece bem atrás de seu inimigo, deixando-o apavorado. Ele usa a força bruta para desviar o ataque do inimigo e acertar um golpe em suas costas. As chances de vitória deles eram bem parecidas, mas o que faria Aron vencer era seu estilo de vida, porque apenas um deles realmente treinava. E assim, a cabeça do cavaleiro bêbado cai no chão, rolando como uma bola. Nosso protagonista joga fora sua espada agora quebrada e rouba a espada do pobre cavaleiro bêbado morto. Perto dali, Nova estava dormindo até que acordou com um monte de barulho. Irritada, ela vai até a janela para reclamar, mas acaba vendo a cidade em chamas. Lá embaixo, o caos total estava instalado, com brigas acontecendo por toda parte. Confusa, Nova imediatamente pergunta que diabos está acontecendo e começa a pensar em Eren. Então ela se contém, dizendo que mesmo que Eren seja um encrenqueiro, ele não faria algo assim. De volta ao protagonista. Ele se depara com uma porta dourada e a abre com um chute. Lá dentro, o guarda vê este lugar chique cheio de ouro e se pergunta se Philip é obcecado pela nobreza ou algo assim. 4 idiotas que se autodenominam os Reis Celestiais aparecem e perguntam por que Eren está ali. Ao vê-los ameaçando, o capitão começa a rir e os chama de um bando de gordos. Philip, sentado em um trono, pergunta como o forasteiro conseguiu chegar lá e passar pelo cavaleiro Berratan. Aron reconhece o chefe da guilda e apenas diz que não viu nenhum cavaleiro. Mas um dos porquinhos reconhece a espada de Berratan com Aron, então Philip apenas suspira e pergunta o que ele quer. Nosso herói diz que está lá para acabar com um lobo covarde. Por algum motivo, Philip cai na gargalhada. Ele se levanta e pergunta se Aron realmente tem coragem de matá-lo. Afinal, ele é aliado do Conde Ba, o administrador de nível 1 de Karzan, e até mesmo do prefeito Gorron. Só mais um pouco, e ele também teria aliados na família imperial. O idiota diz que perdoará a insolência de Aron se o rapaz beijar seus pés. Mesmo depois de ouvir tudo isso, Aron apenas usa sua nova espada para dar um tapinha na cabeça de Philip, chocando a todos. Então ele diz que não esperava que esse idiota entrasse em seu alcance de propósito. E além disso, esse tipo de ameaça não funciona. Aron já está sendo caçado por alguém muito mais perigoso. O corpo de Philip começa a pegar fogo, e Aron percebe que está é a arma mágica da qual Goran falou. Então ele diz aos 4 reis celestiais para prestarem atenção, pois ele vai fazer entrevistas para o cargo de líder da guilda do Lobo Solitário, e todos estão livres para provar que merecem. O mais magro dos 4 fica impressionado que Eren não se importou com as ameaças e conseguiu fazer aquilo com tanta facilidade. Aron também diz que vai acabar com quem não passar no teste. Nesse momento, os 3 gordos começam a gritar sobre suas habilidades. Mas enquanto os 3 discutem, o magro se aproxima por trás e ataca um deles. Então ele se apresenta como Dante, diz que cuidava das principais tarefas da guilda, e pede a Aron para deixá-lo ser o líder. Em uma reunião, um dos figurantes diz que ontem houve uma briga entre as 3 guildas da cidade, mas aparentemente eles fizeram uma trégua. Shan aparece com uma caixa, pedindo desculpas pelo atraso. Uma das mulheres pergunta quem é o jovem, e ele se apresenta como o 3º administrador. Essa mesma pessoa pergunta por que Shan trouxe a caixa. Então o rapaz explica que a pegou no caminho e a trouxe porque estava com pressa. A mulher aceita o pedido de desculpas e diz para ele se sentar.
Então ela diz que não conseguiram contatar a guilda do Lobo Solitário, então precisam encontrar Philip. Um pirralho mimado sentado ao lado de Shan começa a provocá-lo por ser um plebeu, por estar atrasado e por trazer um presente. Ele ainda diz que o rapaz provavelmente ganhou um presente de porcaria, nunca seria promovido, e deveria apenas procurar outro emprego. Depois de passar tanto tempo com Aaron, Shan decide agir pela primeira vez, mandando o idiota calar a boca e não falar sobre o presente de seu amigo. Ele até agarra o cara mimado pelo colarinho, prestes a espancá-lo. Mas nesse momento, a caixa cai no chão. Todos congelam em choque. Shan se lembra de quando estava bebendo com Aaron e disse que nunca seria promovido porque era um Zeningen, e que a única maneira de ser promovido seria se ele trouxesse a cabeça de Philip. Então vemos que era exatamente isso que estava dentro da caixa. Quando eles veem, todos os nobres na assembleia começam a gritar. Em um flashback, Dante está preparando a caixa com as cabeças e pergunta o que a guilda deve fazer a seguir. Eren apenas diz para ele se virar, porque se ninguém mais estivesse atrás de Kiana, então o trabalho de Dante já estava feito. Seu único pedido foi para Dante proteger Shon e deixar o porteiro Gur fazer o que quisesse. Então o novo líder deveria apenas fazer o seu melhor e não o irritar. Dante decide que enviará relatórios para Eren e também lhe enviará algumas moedas de ouro. Em outro lugar, vemos um cara careca lançando um feitiço na frente de Eren usando o artefato mágico de Philip. O demônio dentro do protagonista fica confuso, mas Eren apenas manda ele calar a boca. Um feitiço sombrio aparece na cabeça do guarda. Depois que é limpo com um feitiço de purificação, Eren fica super feliz. Ele até oferece ao careca algumas moedas de ouro para ir a Caçerdique e ensinar alguns feitiços a um mago. O cara concorda e até sugere se mudar para a cidade, mas então diz a Eren para esperar. Ele usa sua magia para limpar o sapato de Eren e desmaia no processo. Eren fica satisfeito com o serviço, deixa uma moeda de ouro na boca do cara e diz para ele procurá-lo em Caçarde. Nova estava andando pela cidade, reclamando da bagunça por toda parte. Então ela chega e entra no lugar onde Eren está esperando por ela. Ela encontra o capitão dormindo com a pele completamente limpa. Depois de mais um dia, os dois estão na carruagem, voltando para Caçarde. A garota pergunta se Aaron causou algum problema, mas ele apenas diz que não quebrou nenhuma parede. Com medo de se tornar cúmplice, Nova apenas manda ele calar a boca. Então ela pergunta por que ele trouxe toda aquela armadura. Nosso protagonista diz que a armadura será como lembrancinhas de Carson, então ele joga um peitoral para ela de presente. Mas eles começam a discutir porque Nova acha o peitoral pequeno demais, e Eren diz que é mais que suficiente para as esferas dela. De repente, eles ouvem um grito, e flechas perfuram a carruagem. Quando ele vê a flecha de pedra, o protagonista entende o que está acontecendo. Ele sai da carruagem, dizendo que os únicos que usam flechas tão primitivas são goblins. Então ele se depara com um exército deles. Vendo cerca de 20 inimigos, nosso herói fica confuso porque são muitos monstros, e eles devem ter uma aldeia por perto. Então ele diz para Nova voltar para dentro, pois ele voltará depois de se divertir um pouco com os monstros. Uma das criaturas avança no capitão, mas é eliminada rapidamente com uma espada. Com a outra mão, o protagonista agarra um monstro pelo pescoço e o joga no chão. Vendo isso, mais duas criaturas pulam no inimigo. Enquanto derruba vários deles, Aaron diz que tudo isso é estranho. Por que goblins normalmente fugiriam depois de ver seus amigos morrerem? Depois que a luta termina, Nova pergunta se Eren terminou, e ele diz que sim. Então ele pensa que para aqueles idiotas continuarem atacando até o fim, alguém devia estar controlando-os. Olhando para sua espada, o protagonista percebe vestígios de magia negra vindo dos goblins, e Nova pergunta se é possível controlar goblins vivos. O protagonista diz que sim, mas explica que para controlar seres vivos, a pessoa tem que ser muito forte. Então, por que alguém assim estaria em um lugar remoto como este? Além disso, um mago das trevas atacou Caçerdique recentemente. Nova percebe que Vivian pode estar sendo atacada novamente. Pensar nisso só deixa Aaron irritado com seu trabalho. No portão de Caçerdique, dois soldados estão conversando. Então o protagonista aparece montado a cavalo com Nova. Um soldado fica confuso e pergunta por que Aaron não veio em uma carroça. O protagonista diz que havia muitos monstros na estrada, então ele teve que sair e lidar com eles. Então ele joga as partes íntimas de um goblin, deixando os soldados totalmente confusos. Ele explica que essa coisinha ajuda muito na estamina para aquelas atividades, mas é muito difícil de encontrar para vender. Ao ouvir isso, o cara aleatório de cabelo comprido tenta comprá-la. Mas Nova, irritada, diz a Eren para resolver isso mais tarde porque ela quer tomar um banho. Eren pede desculpas por ter que ir e joga a coisa do Goblin para os soldados. Atinge o rosto do soldado barbudo, e o outro cara começa a rir. Mais tarde, vemos toda a unidade 4 usando a armadura que Eren trouxe.
A Doninha está super feliz com o presente, então diz que é uma coincidência louca que o caos comece em Karzambem quando Eren aparece, e ele concorda. Os membros mais velhos têm certeza de que o capitão teve algo a ver com isso. Quando Eren vê Rena, ele pergunta como estão os negócios, mas ela reclama que estão sem ingredientes porque as carroças não têm chegado. Além disso, o Lorde pegou todos os ingredientes restantes, então a taverna não tem nada, e o rei é um idiota. Dylan e o protagonista tentam acalmá-la, mas ela continua irritada. Cara elogia o lenço de cabeça que Rena está usando para acalmar as coisas. Instantaneamente, ela fica toda sem graça. O protagonista pergunta se aconteceu alguma coisa enquanto ele esteve fora. Verman diz que nada aconteceu, mas que o abade da igreja passou por aqui procurando por Aron. Além disso, aparentemente, uma nova facção está surgindo no setor 6. Aron reclama com Verman por não ter dito isso antes. Ele pensa que o Distrito 6 é território de Scar e de seu pai, Jackson, então não é normal que as pessoas estejam se reunindo lá. Então ele sai e chama Verman para ir verificar o Distrito 6. Andando por aí, Aron reclama que o lugar cheira a merda. Verman aponta em uma direção e diz que é por ali. Então eles veem 3 delinquentes juntos. Aron diz para os 3 se aproximarem, mas um cara loiro dá um passo à frente. O criminoso cumprimenta e começa a bajular o guarda. O protagonista encara-o por um instante e diz que nunca o viu por ali antes, então pergunta seu nome. Acontece que é George. Então, quando perguntam por que George veio para casar Deck com seus amigos feios, o suspeito diz que era a cidade natal de sua mãe, e ele veio para lá com seus companheiros para procurar trabalho porque ouviu dizer que era um bom lugar. Aron decide mudar de tática quando vê o cara mantendo sua história em vez de confessar. Ele imediatamente ordena que todos tirem suas roupas. Afinal, não havia maneira melhor de descobrir se aqueles pequenos bandidos estavam envolvidos com o diabo. Mas o capitão percebe que, embora não tivessem aquela marca, eles tinham muitas tatuagens, então provavelmente estavam metidos em alguma coisa. George apenas dá uma risadinha e entrega uma moeda de prata ao guarda. Depois ele sai com seu grupo após receber permissão. Aron diz que tem certeza de que aqueles caras costumavam estar em uma gangue, mas não havia como prendê-los sem um motivo. Então ele decide ir à igreja para resolver outra coisa. Lá, Blin está furioso, implorando para que Aron mate Brighton. O protagonista pensa, esse cara é o verdadeiro criminoso, porque um padre não deveria dizer isso. Então ele pergunta quem é o cara. Blin explica que Brighton é o novo abade da igreja, um idiota demoníaco, e ele está farto de todas as citações e orações logo de manhã. Então Aron pergunta se um padre não deveria fazer isso todos os dias. Blin ignora isso, apenas entrega um punhado de moedas para Aron e diz que até mesmo dar uma surra em Brighton o faria feliz. Vendo um padre pedir o assassinato de um abade, Aron percebe que o cara enlouqueceu. Não é possível que um abade seja tão ruim. Mas não muito tempo depois, vemos Brighton reclamando que Aron não sabe a oração da igreja e tentando ensiná-lo. O cara continua bombardeando o monge temporário com críticas e lições da igreja. 3 horas depois, Brighton ainda está falando sobre como é importante para um monge saber essas coisas e que Aron deveria aprendê-las. Nosso protagonista, exausto de ouvir, está basicamente desmoronando. Então ele pensa, ok, esse cara claramente adora criticar as pessoas, então ele vai esperar que ele se contradiga e usar isso como desculpa para bater nele. Mas isso não acontece tão facilmente, e vemos Brighton abençoando um monte de crianças. Vendo tudo isso, Eren diz que é a primeira vez que vê alguém tão impressionante neste mundo medieval. Brighton diz que originalmente pensava que Eren não merecia ser um monge temporário, mas depois de vê-lo aguentar até o final do dia, ele mudou de ideia. A fé de Aron é na verdade muito forte, mas o cara precisa estudar mais as escrituras. Depois de tudo isso, Aron percebe que falhou em sua missão de encontrar uma desculpa para socar o religioso, então ele não aceitará o trabalho, embora já tenha sido pago por ele. Na manhã seguinte, Brighton está acordando Aron cedo para a oração. O protagonista imediatamente fecha a porta, chocado que o cara veio procurá-lo na taverna. Brighton diz que ouviu que Aron treina todas as manhãs, então ele o ajudará a rezar sem interromper seu treinamento, deixando o protagonista furioso. Eren acerta uma série de golpes em um Goblin Or. Outro grandalhão verde avança para vingar seu amigo, mas um deles é rapidamente cortado ao meio pelo nosso protagonista, então o cara termina de contar suas mortes em 7. Kari lamenta a morte do fazendeiro Pra, que foi morto por aquelas criaturas. Dylan sugere aumentar as patrulhas ao redor da fortaleza, e Puli diz que houve um aumento no número de monstros. Kali fica irritado com a demora dos nobres para agir, e Briggs diz que o filho mais velho de Fëanor está se preparando para fazer uma varredura na área ao redor deles. Vermin diz ao capitão que eles terminaram o trabalho e removeram todos os corpos. Eren,
olhando para os cadáveres, percebe aquela gosma roxa neles novamente, então ele sai com seu grupo e se despede de Pra. Em cima de uma árvore perto da igreja, Joana está comendo, e Eren a avista. Ele decide ignorá-la enquanto pensa que encontrou sinais de magos das trevas nos orcs, e ele não pode simplesmente deixar isso passar. Então ele precisa falar com alguém. Mas o guarda aparece na pior hora, porque Brighton está repreendendo um dos monges. Ver o abade gritando com o vendedor de poções da igreja deixa Aron feliz. Furioso, o religioso diz ao monge para ir caçar outra coisa para fazer, porque ele mesmo está cuidando das vendas agora. Então ele se aproxima do protagonista e pergunta se o guarda leu as escrituras sagradas. Aron ignora o sermão e diz que veio porque algo urgente está acontecendo. Alguns fazendeiros foram atacados por monstros, e havia sinais de magos das trevas neles. Brighton entende imediatamente que é por isso que tem havido mais monstros por perto. Então ele pergunta se algo aconteceu com os fazendeiros e ouve que 4 pessoas foram vítimas dos orcs. O cara fica furioso e diz a Aron para cuidar das coisas ali enquanto ele vai resolver algo. Mas antes de sair, ele pergunta se o protagonista viu Joana, e Aron percebe que a Inquisidora estava se escondendo dele. Brighton foi até Fulpug, o senhor que não tinha feito nada sobre os monstros e até tinha dito aos fazendeiros para não deixarem suas terras. A palavra do abade tinha muito peso. Ele pessoalmente liderou um grande funeral para os pobres fazendeiros. Aron pergunta aos nobres quando a limpeza de monstros aconteceria e descobre que, por causa de Brighton, seria amanhã, e apenas a família Fenrir e os guardas da fortaleza interna participariam. Eren pensa que é óbvio que a senhorita Vivienne não seria levada para uma luta contra monstros, mas isso é preocupante se os monstros estiverem sendo usados como isca por magos malignos para atrair as tropas para longe. De qualquer forma, o abade e Nova lidarão com isso. Mesmo que não haja um mago das trevas envolvido, os guardas da cidade estão saindo, e eles não podem deixar Vivienne desprotegida. No dia seguinte, um soldado toca uma trombeta. Um exército de guerreiros aleatórios sai a cavalo para eliminar os monstros. Eren pensa que dentro da fortaleza, Ben estava protegendo Vivienne, e do lado de fora, Joana estava lá. Então ele se lembra de quando Brighton leu a Bíblia para ele e Joana. Naquela noite, no meio da floresta, uma mulher ruiva pergunta como as coisas estão indo. Uma mulher encapuzada diz a ela que Escuridão Carmesim e Arton já estão na fortaleza, e as tropas do castelo estão ocupadas lidando com os monstros. Ouvir isso deixa a ruiva feliz. A encapuzada pergunta se está tudo bem causar todo esse problema, já que, embora esteja na fronteira, Khazar-dûk ainda faz parte do Império. Oplet diz à sua serva para não se preocupar, porque assim que o mestre consumir o coração daquela amada por Mana, eles não precisarão mais se esconder, e ela não vai estragar este plano como aquele idiota do Dorno fez. Outro seguidor diz que é hora de abrir os portões da fortaleza. A ruiva estala os dedos, e esta criatura roxa nojenta chamada Emaranhado aparece. Ela explica que, mesmo na fronteira, uma fortaleza ainda é perigosa, e não se pode abrir os portões com poder fraco. Como o infiltrador está lidando com Ben, ela manda que chamem o caçador da noite. Um dos idiotas diz que não podem, porque ele está atrasado, deixando-a furiosa. Sem paciência, Oplet decide entrar primeiro sem ajuda e diz a todos para se prepararem. Ao comando de Oplet, a pilha de gosma roxa se move em direção ao portão. De repente, é atingida por um chute e sai voando. Oplet e os outros satanistas ficam parados, confusos. O protagonista diz que estava esperando há muito tempo por esses idiotas demoníacos. Eles estão comemorando porque o trabalho tem sido fácil, e Aron não tem causado problemas.